Capítulo 1441 Em essência de Lótus da neve. Pedaços de gelo caíram no chão. Tosse, tosse. Fang Yuan pressionou seu peito enquanto tossia coágulos de sangue de seu coração e pulmões. Esses coágulos de sangue se solidificaram em pequenos pedaços, liberando um frio intenso. A expressão de Fang Yuan era incomum, seu rosto parecia roxo, ele havia sofrido um ferimento grave. O refinamento do Gu falhou, o iceberg gigante explodiu e Fang Yuan teve que suportar a reação à força. Gu Men imortal como antes. Fang Yuan imediatamente ativou seu Gu imortal, restaurando-se ao seu estado anterior. O tom roxo em seu rosto desapareceu, e seus ferimentos quase desapareceram. Mas ainda havia grandes quantidades de energia de gelo se solidificando dentro de seu corpo, fazendo-se sentir desconfortável. A energia de gelo não foi resultado da falha no refinamento do Gu, mas se acumulou no corpo de Fang Yuan durante o processo de refinamento. Como o tempo de duração foi longo, o homem como antes não foi capaz de produzir resultados perfeitos. Falando nisso, eu tenho confiado principalmente no Men as Before como meu método de cura. Este Gu imortal de nível 6 é extremamente útil, e é o cerne de muitos movimentos matadores nas heranças da Shadow Sect. Com algum tempo, depois que eu treinar e me tornar proficiente nesses movimentos matadores, minha habilidade de cura definitivamente aumentará drasticamente. Fang Yuan começou a refletir quando de repente um lampejo de inspiração o atingiu. E espere. Já que existe o homem como antes, por que não existe Gu como antes? Um verme Gu para curar vermes Gu. Isso era possível. Se houver um Gu imortal como o Gu de antes, não posso usá-lo como núcleo para criar um movimento assassino imortal para me ajudar a refinar o Gu? Se realmente existe um movimento tão mortal, então eu poderia tê-lo usado um pouco antes para recuperar imediatamente o dano e retornar à etapa final do refinamento do Gu. Os olhos de Fang Yuan brilharam quando ele começou a inspecionar o armazenamento das heranças da Seita das Sombras em sua mente. O verdadeiro conteúdo da herança da Shadow Sect era tão vasto quanto um mar. Depois que Fang Yuan olhou para eles, ele descobriu que essa ideia já havia sido imaginada por predecessores. E muitos foram os que pensaram nisso. A maioria deles eram imortais Gu do caminho do refinamento, e também havia aqueles do caminho do tempo. Houve muitas heranças onde os predecessores registraram seus pensamentos e resultados em relação a Gu como antes. No entanto, todas eram receitas incompletas do imortal Gu, e nenhuma foi deduzida completamente. Foi muito difícil concretizar esse conceito. No que diz respeito à maioria dos Gu imortais, Men as Before tinham um alcance limitado de uso. O Rank 6 Men as Before tinha um efeito muito fraco em Gu imortais de Rank 7, e frequentemente a ativação falhava. O Rank 7 Men as Before também não tinha efeitos excepcionais na maioria dos Gu imortais de Rank 7. A menos que o alvo fosse um Gu imortal do caminho do tempo com muitas marcas do Dão do caminho do tempo, eles não entrariam em conflito com o homem de antes e também seriam capazes de amplificar sua habilidade. Já que o homem de antes era assim, Gu de antes era ainda mais preocupante. Para Gu imortais, usar Gu como antes para restaurar Gu mortal tinha pouca importância porque Gu imortais não faltava Gu mortal. A questão do Gu mortal era apenas um problema de quantidade para eles. Naturalmente, a expectativa de vida Gu foi uma exceção. Mas usar Gu como antes para restaurar Gu imortal era ainda mais difícil do que restaurar Gu imortais. Porque cada Gu imortal era um fragmento do grande Dão em seus respectivos caminhos. Houve um forte conflito entre imortal Gu de diferentes caminhos. Os Gu imortais podiam coordenar-se entre si, mas usar seus efeitos em outro Gu imortal era um conceito completamente diferente. A menos que eles tivessem domínio na classificação. Por exemplo, usar Gu de classificação 7 como antes para restaurar Gu de classificação 6 tinha alguma probabilidade. Mas usá-lo na classificação 7 definitivamente falharia. O conceito de Gu como antes era extremamente atraente, mas era muito difícil de criar na realidade. Havia muitos Gu imortais que tinham tais inspirações, e não faltavam grandes mestres do caminho do refinamento e do caminho do tempo entre eles. Infelizmente, nenhum dos esforços deles teve sucesso. Gu como antes não era um conceito viável, mas Fang Yuan tinha outras maneiras de contorná-lo. Por exemplo, algumas formações imortais do caminho de refinamento. Essas formações imortais tinham efeitos de curto prazo de retrocesso no tempo. Gu imortais podiam ativar essas formações imortais para restaurar quaisquer erros. Nas heranças da Seita das Sombras, havia mais de 10 dessas formações Gu imortais. Mas cada um deles tinha algumas desvantagens, alguns tinham uma demanda enorme por essência imortal, alguns tinham um número limitado de vezes que podiam voltar no tempo e alguns eram limitados apenas a refinar Gu imortal de nível 6. Entre essas formações Gu imortais, a maior delas era a piscina do arrependimento da casa Gu imortal. Uma das 3 piscinas lendárias do mundo. Infelizmente, seja Regret Pool ou aquelas formações Gu imortais, eu só tenho as heranças, mas não tenho o Gu imortal adequado.
Fang Yuan suspirou, sentindo-se incomodado por ter o conhecimento, mas não ter materiais para colocá-lo em uso. Na verdade, na situação atual, havia muitas opções diante dele. Quando pessoas comuns se deparavam com oportunidades imortais e herdavam a herança de algum predecessor, elas pulavam de alegria, sua jornada de cultivo também se iluminava e suas perspectivas se ampliavam. As heranças da seita das sombras de Fang Yuan foram reunidas pelo venerável demônio da alma espectral em sua vida, e continuaram por 100.000 anos após sua morte. Pode-se dizer que Fang Yuan obteve um mar de heranças. Ele teve inúmeras escolhas em sua jornada de cultivo. E entre essas escolhas, as mais atraentes eram o caminho da alma, o caminho do tempo, o caminho da terra e o caminho do espaço. Como eram heranças de veneráveis, mesmo uma pequena porção poderia criar caos e fazer com que os Gu imortais sobre as 5 regiões se envolvessem em combate mortal. Com isso em mãos, nem é preciso dizer que as perspectivas futuras de Fang Yuan eram ilimitadas. Mas as coisas que realmente poderiam fornecer a maior ajuda a Fang Yuan não eram essas novas escolhas. Porque, embora essas escolhas tivessem perspectivas imensas e fossem extremamente tentadoras, a quantidade de tempo, energia e recursos que consumiam era astronômica. A única coisa que poderia ajudar muito Fang Yuan atualmente era a sabedoria Gu. A luz da sabedoria poderia fornecer uma ajuda incomparável ao cultivo. Fang Yuan já havia provado os benefícios disso e tinha uma impressão extremamente profunda disso. E para obter o reconhecimento da sabedoria de Gu mais uma vez, ele teve que usar seu corpo zumbi imortal do caminho da força de nível 6 original. Fang Yuan já tinha o método para se livrar da armadilha do caminho da alma no corpo do zumbi imortal, faltava-lhe apenas o Gu imortal essencial, purificar a alma. Tudo se resumiu a refinar e limpar a alma do Gu imortal. Infelizmente, eles já tentaram refinar o Gu imortal da alma purificada mais de 10 vezes, mas todas as tentativas falharam. Embora o método de refinamento de gelo seja muito adequado para mim, eu não tinha me concentrado no caminho do gelo antes, além disso, esses últimos passos são realmente difíceis. Fang Yuan suspirou. É verdade. Sistinther foi até o lado de Fang Yuan e suspirou enquanto olhava para o chão cheio de pedaços de gelo. A taxa de sucesso de refinar um Gu imortal era muito baixa, era um poço sem fim à vista. Somente o atual Fang Yuan teve tal acumulação e resolução para continuar as tentativas de refinar a alma purificadora do Gu imortal. Atualmente, Fang Yuan tinha uma grande preocupação em se alguém já havia refinado o Gu imortal da alma purificada. Gu imortais eram únicos. Se esse fosse o caso, ele não seria capaz de ter sucesso no refinamento, não importa o que acontecesse. No entanto, isso poderia ser investigado até certo ponto. Se o refinamento do Gu imortal não tivesse erros durante todo o processo, mas falhasse inexplicavelmente no momento do sucesso, isso implicaria que alguém já havia refinado o Gu imortal de limpeza de alma. Mas a receita de limpeza da alma do Gu imortal era um segredo, e o alcance de sua circulação era bem pequeno. Além disso, como não fazia muito tempo que ele havia sido destruído, as chances de Fang Yuan ainda eram altas. Talvez possamos modificar os últimos passos. Podemos usar essência de lótus de neve para substituir aqueles materiais imortais do caminho de gelo. Disse Sistinther. Modificando a receita do Gu imortal? Fang Yuan murmurou, balançando levemente a cabeça. Os últimos passos eram realmente muito difíceis. Após substituir os materiais imortais, esses poucos passos poderiam ser quebrados, embora isso prolongasse os procedimentos e o tempo de todo o processo de refinamento, a dificuldade diminuiria muito. Então vamos tentar modificar a receita do Gu imortal. Fang Yuan pensou por um momento antes de decidir. Modificar uma receita de Gu imortal não poderia ser feito casualmente, e exigia tentativas contínuas, continha riscos enormes e desperdiçaria muitos recursos. Mas a essência do lótus da neve, este material imortal de 7º nível, é muito difícil de obter e raramente é visto no céu amarelo do tesouro. Fang Yuan estava um pouco preocupado. Sistinther sorriu, e isso não é problema, as tribos de bonecos de neve produzem muito desse material imortal. Não se esqueça de que já nos juntamos à Aliança Humana variante das planícies do norte. Perguntei por aí e descobri que a tribo de bonecos de neve abaixo da planície gelada do norte tem bastante essência de lótus da neve. Vamos comprá-los então. Fang Yuan acalmou sua mente. Embora ele tivesse poucas pedras de essência imortais atualmente, ele tinha inúmeras heranças da seita das sombras, e apenas retirar algumas delas poderia levar a um caos e carnificina aterrorizantes. Portanto, Fang Yuan simplesmente não estava preocupado que a tribo dos bonecos de neve não se comovesse. Preciso obter a essência do lótus da neve. Uma luz forte passou pelos olhos de Fang Yuan. Ele tinha que refinar a alma purificadora do Gu imortal o mais rápido possível, por isso Fang Yuan não hesitaria em pagar qualquer custo. Capítulo 1442, discípulo do Duque Longs. Mais de um mês depois. Continente Central, sede da Spirit Affinity House.
Um templo taoísta flutuava nas nuvens. A aura Gu imortal permeava tudo ao redor. Este templo taoísta era a casa Gu imortal do caminho temporal da casa de afinidade espiritual, um templo do Sol e da Lua. O arco, o salão principal e os salões laterais foram todos integrados em um. Este templo taoísta foi uma das fundações da Spirit Affinity House. Seu maior efeito foi facilitar o cultivo de Gu imortais. Em tempos normais, o Templo do Sol e da Lua estaria sob o controle dos anciões supremos da Casa de Afinidade Espiritual, que se revezariam para usá-lo para ajudar em seu cultivo. Mas agora, o Templo do Sol e da Lua foi retirado e colocado no ar. Além disso, ele foi ativado. Cada canto e ladrilho do templo taoísta estava alternando entre emitir a luz do Sol e da Lua. A bela luz brilhava sobre as nuvens ao redor, fazendo-as parecer auspiciosas e criando o cenário de um santuário imortal. No salão principal do templo taoísta, os imortais Gu já estavam reunidos. Quase todos os anciões supremos da Casa de Afinidade Espiritual estavam presentes, junto com Feng Jiujie, Fada Bai King, Shuao, Li Junying e a recém-transformada Gu imortal, a fada da geração atual da Casa de Afinidade Espiritual, Ao Lianyun. Mas atualmente, o personagem principal não era nenhum deles, mas Feng Jinhuang. Feng Jinhuang estava vestida com roupas brancas elegantes, enquanto sua expressão era solene. Ela estava ajoelhada no chão, curvando-se diante do Duque Long, que estava no assento principal. Esta foi a cerimônia em que Feng Jinhuang se tornou discípulo do Duque Long. Normalmente falando, Feng Jinhuang, que já estava em uma seita, não poderia facilmente reconhecer outro Gu imortal como seu mestre. Mas quem foi o Duque Long? Todos na Spirit Affinity House concordaram com isso, eles estavam jubilosos. Vários anciões supremos da Spirit Affinity House até discutiram para fazer essa cerimônia do mais alto padrão, e também divulgar isso amplamente para aumentar o prestígio da seita. Entretanto, essa sugestão foi recusada pelo Duque Long e o Duque Long os notificou, tudo deveria ser mantido simples, eles não deveriam divulgar, mas os padrões deveriam ser mantidos altos. A primeira anciã suprema da Spirit Affinity House assumiu pessoalmente o comando, dedicou todos os seus esforços para consultar textos antigos e teve o cuidado meticuloso de seguir a cerimônia de reconhecimento de mestre-discípulo que era popular na era do Duque Long e o Duque Long não demonstrou nada superficialmente, mas interiormente estava bastante satisfeito com esta grande cerimônia. Especialmente quando seu olhar pousou em Feng Jinhuang, seus olhos revelaram ainda mais alegria. Após o término da cerimônia de reverência, Feng Jinhuang se levantou e pegou uma xícara de chá, oferecendo-a ao Duque Long com as duas mãos. No salão silencioso, Feng Jinhuang falou em voz clara: "E Senhor Duque Long, por favor, aceite meu chá de orvalho de jade dourado." O Duque Long pegou a xícara de chá e levantou a tampa. Instantaneamente, o chá liberou uma luz dourada suave e linda, brilhando no teto, criando um cenário magnífico. O Duque Long fechou os olhos lentamente e levou a xícara de chá ao nariz, cheirando-a levemente. A fragrância era sutil e extremamente clara, como o cheiro do orvalho na grama na manhã de primavera, pura e sem manchas, e também exalava um cheiro de brilho e vivacidade. Este chá é bom. O Duque Long sorriu, abrindo lentamente os olhos enquanto tomava um gole. O chá entrou em sua garganta, e de fato não era comum. Até mesmo o Duque Long raramente tinha se deparado com um chá tão excelente em sua vida. Feng Jinhuang, você é um grande mestre do caminho do refinamento, sua preparação de chá é naturalmente extraordinária. Bom, de agora em diante, você será meu segundo discípulo. O grande salão imediatamente começou a zumbir com suas palavras. Todos os Gu imortal estavam sorrindo alegremente, até mesmo Shuao e Li Junying não eram exceção. Toque a música imortal. O primeiro ancião supremo da Spirit Affinity House disse suavemente. No momento seguinte, uma música imortal clara e maravilhosa começou a tocar, sem faltar solenidade e grandiosidade. Discípulo presta respeito ao mestre. Feng Jinhuang se curvou mais uma vez, desta vez ela se dirigiu ao Duque Long como mestre e a si mesma como discípula. Esta cerimônia de reconhecimento entre grande mestre e discípulo finalmente terminou depois de mais de 2 horas. O significado desta grande cerimônia foi extremamente grande. Os anciões supremos da Spirit Affinity House estavam vermelhos de excitação. Este era o líder da corte celestial, Lord Duque Long, que havia pessoalmente acolhido um discípulo. Toda a Spirit Affinity House se sentiu honrada. Como mãe de Feng Jinhuang, lágrimas caíram dos olhos da Fada Bai King de excitação. Feng Jiujie ficou ao lado dela e segurou levemente sua mão, ele também ficou extremamente satisfeito. Amanhã, Feng Jinhuang retornará à corte celestial comigo e cultivará lá. Feng Jiujie e Bai King, fiquem para trás, os outros podem ir embora agora. O Duque Long acenou para que os outros saíssem, apenas Feng Jinhuang e seus pais permaneceram. Feng Jiujie, Bai King, presta homenagem ao Lord Duque Long. Os dois se curvaram respeitosamente. O Duque Long assentiu levemente, dando uma olhada para a Fada Bai King antes de olhar para Feng Jiujie.
A tarefa de matar Fang Yuan falhou, disse o Duque Long com um tom indiferente. Feng Jiu-Jie, estou envergonhado. Alguns meses atrás, Feng Jiu-Jie e os outros estavam guardando aquele tributário do Rio do Tempo no deserto ocidental, mas onde eles poderiam ver Fang Yuan? Com o passar do tempo, Feres Yivei também sentiu que algo estava errado, e por causa da cerimônia de reconhecimento de mestre de Feng Jinhuang, Feng Jiu-Jie foi chamado de volta ao continente central. Mas os outros dois Gu imortais de rank 8 da Corte Celestial ainda permaneceram no deserto ocidental, e até começaram a montar uma formação Gu imortal. O Duque Long continuou, Fang Yuan é um demônio de outro mundo, e também o único demônio de outro mundo completo, ele é o pior inimigo da Corte Celestial, e também o alvo que você, Feng Jiu-Jie, deve eliminar. Eu só aceitei 2 discípulos em toda a minha vida, você deve estar claro sobre o significado. Feng Jinhuang é a prospectiva venerável imortal do Grande Sonho, e você, Feng Jiu-Jie, é o guardião do Dão dela. O quê? Eu sou o guardião do Dão de Huang'er? Feng Jiu-Jie ficou surpreso. Este é um segredo celestial, não deveria ter sido revelado. Mas isso já foi aprendido pela Shadow Sect, então não importa agora. A grande era está chegando, o grande sonho imortal venerável nascerá, e o céu e a terra experimentarão uma transformação sem precedentes. Fang Yuan é o obstáculo que bloqueia o caminho da corte celestial, e também é o inimigo inevitável de vocês dois, pai e filha. Vocês precisam assumir esta tarefa pesada que o destino atribuiu a vocês, liderar todos os seres vivos para uma nova era. Dizendo isso, o Duque Long fez uma pausa para dar tempo aos 3 de digerirem o assunto. A família de Feng Jinhuang só se acalmou depois de um tempo. O Duque Long então disse a Feng Jinhuang e Huang'er, meu discípulo, você me seguirá e aceitará minha orientação. Você vai se separar de seus pais em algum momento, vocês podem passar algum tempo juntos agora, amanhã, ao amanhecer, eu virei para levá-lo à corte celestial. O Duque Long instruiu, e sua figura desapareceu silenciosamente do assento principal. Huang'er, pensar que você é o escolhido. Você deve cultivar duro na corte celestial. Você carrega a tarefa da nova era, o bem-estar das pessoas neste mundo dependerá de suas decisões no futuro. Os olhos da fada Bai Qing ficaram vermelhos, ligeiramente relutantes em se separar. Mãe, ainda não consigo acreditar. Isso é como um sonho. Feng Jinhuang se jogou nos braços da fada Bai Qing. Quando ouvi que o Lord Duque Long queria tomá-lo como seu discípulo, eu já havia previsto algumas coisas sobre você. É que eu não esperava que seu pai fosse seu guardião do Dão. A fada Bai Qing estava cheia de emoções. Pai, mãe, o que é um guardião do Dão? Feng Jinhuang perguntou curiosamente. Feng Jiu-Jie explicou, na jornada de cultivo de um venerável imortal ou venerável demônio, ele sempre teria um guardião do Dão. Cada guardião do Dão desempenha um papel importante no desenvolvimento do venerável. Oh! Feng Jinhuang então perguntou novamente, o mestre disse que ele tem 2 discípulos. Eu sou o segundo, isso significa que há um primeiro discípulo. Quem é? As expressões de Feng Jiu-Jie e Fairy Bai Qing mudaram ligeiramente. Os dois se entreolharam rapidamente. A fada Bai Qing instruiu Feng Jinhuang em um tom pesado, Huang'er, isso é um tabu, quando você chegar na corte celestial, nunca mencione isso. Especialmente na frente do seu mestre. Por quê? Feng Jinhuang ficou ainda mais curioso. Nesse momento, Feng Jiu-Jie deu a resposta, porque o primeiro discípulo do Duque Long, seu irmão mais velho, era o mais misterioso venerável demônio do Lótus Vermelho da história. Capítulo 1443, Purifique a alma refinada. Esta é a essência do Lótus da Neve? Fang Yuan olhou para o material imortal em sua mão e murmurou em admiração. A essência do Lótus da Neve era extremamente requintada, tinha apenas o tamanho de um punho adulto, suas pétalas rosas, estames vermelhos brilhantes e toda a superfície da flor estavam cobertos por uma camada de gelo tão grossa quanto uma unha. Essa camada de gelo era pura e transparente, irradiando rajadas de frio. Esse frio não era um frio congelante, mas era mais como o frio da primavera, apesar de frio, continha uma vitalidade vigorosa. Foi a primeira vez que Fang Yuan se deparou e viu esse material imortal de nível 7. Porque era tão raro que mesmo no céu amarelo do tesouro, era um item escasso. A razão para isso era que esse material imortal só crescia em tribos de bonecos de neve em larga escala. E as 5 regiões atuais eram governadas por humanos, enquanto as várias tribos humanas variantes eram forçadas a viver em alguns cantos do mundo. Fang Yuan conseguiu obter facilmente esse material imortal, principalmente devido à aliança humana variante. Fang Yuan não só obteve essência de Lótus da Neve, como também uma quantidade enorme. Estou realmente surpreso, não pensei que a tribo dos bonecos de neve teria acumulado tanta essência de Lótus da Neve. Disse Sistint Her de lado.
A essência de lótus de neve é muito rara, mesmo no céu amarelo do tesouro, ela definitivamente causará uma guerra de lances se for colocada à venda. Infelizmente, a força decide as regras neste mundo. A tribo dos bonecos de neve está preocupada com os riscos de se expor, então eles só vendem pequenas quantidades de materiais imortais como essência de lótus de neve de vez em quando. Fang Yuan disse com um olhar que estava claro sobre as razões subjacentes. É realmente o caso. Sistinther assentiu, na verdade, nossa seita Langia também tem recursos que são raros no mundo humano Gu imortal, mas também não podemos trazê-los casualmente, por medo de deixarmos pistas e levar a uma invasão por humanos Gu imortais. Os olhos de Fang Yuan brilharam intensamente. Ele viu uma oportunidade de negócio. Talvez mais tarde ele pudesse ser um intermediário nas transações, afinal, ele era humano. Ele realmente precisava desses lucros. Com as frequentes tentativas de refinamento de Gu recentemente, Fang Yuan já havia pago um preço enorme. Embora a maior parte do custo tenha sido paga usando todos os tipos de conteúdo de herança, seja ele ou outros Gu imortais da Shadow Sect, eles precisariam de mais recursos para continuar cultivando e gerenciando suas aberturas imortais. Fang Yuan olhou para Sistinther enquanto balançava a cabeça. Ele sabia que as palavras de Sistinther tinham um significado profundo. Já que ele levantou essa questão, ele não apenas lembrou Fang Yuan, mas também usou uma maneira implícita de se oferecer para assumir a tarefa. Se Fang Yuan tinha planos de fazer algo nessa área, então Sistinther poderia mediar entre os dois lados e ajudar Fang Yuan a lutar por benefícios. Mas isso não era importante agora. Agora, o que eu quero é refinar a alma purificada imortal Gu o mais rápido possível. Já que obtivemos a essência de lótus de neve, então começaremos a modificar a receita imortal Gu em seguida. Primeiro modificaremos a receita separadamente, depois as combinaremos para superar as deficiências de ambos os lados, e finalmente, obter a receita Gu mais otimizada. Fang Yuan instruiu Sistinther. Sistinther não se esqueceu de fingir para enganar o espírito da terra de Langia. Quantos pontos de contribuição da seita você me dará então? Após uma rodada de pechinchas, Sistinther obteve um preço satisfatório, enquanto Fang Yuan deixou o salão de refinamento Gu e retornou para sua cidade nas nuvens. Ele havia examinado pessoalmente a essência do lótus da neve e, assim como o tipo que o sexto cabelo havia recomendado, esses eram materiais imortais superiores. As flores eram geladas, mas continham uma força vital quente em seu interior, e seriam um ótimo substituto para o núcleo de fogo fluido da receita original do Gu. A principal razão era que Fang Yuan estava usando o método de refinamento de gelo. A essência de lótus de neve naturalmente se adequava mais ao método de refinamento de gelo do que o núcleo de fogo fluindo. Um Gu imortal poderia ter muitas receitas diferentes de Gu imortal. Não havia apenas uma maneira de atingir o mesmo objetivo. E quando uma receita de Gu imortal foi dada a um especialista no caminho do refinamento, Gu imortal, eles primeiro distinguiram qual método de refinamento de Gu estava mais próximo da receita de Gu imortal e tinha maior probabilidade de sucesso. Então, no processo de refinamento do Gu, o Gu imortal pode descobrir que alguns procedimentos na receita do Gu imortal não são adequados para eles, ou talvez eles encontrem substitutos melhores para materiais imortais. Dessa forma, eles poderiam aumentar ainda mais a taxa de sucesso. Fang Yuan e Sistinther estavam fazendo isso no momento. No entanto, a tarefa de modificar a receita do Gu imortal foi dada principalmente ao Sistinther. Afinal, a obtenção do caminho de refinamento do Sistinther era maior do que a de Fang Yuan. O que Fang Yuan era excepcional era seu nível de obtenção do caminho da sabedoria e seus métodos do caminho da sabedoria. A única pena era que tanto Fang Yuan quanto Sistinther tinham realizações comuns no caminho da alma. Nos dias seguintes, Fang Yuan começou a cultivar enquanto modificava a receita do imortal Gu de purificação da alma. Montanha Dang Han e Vale Lu Po. Ele estava mais uma vez usando esses dois grandes domínios isolados do céu e da terra para cultivar o caminho da alma. O cultivo do caminho da alma dele progrediu aos trancos e barrancos, até mesmo Fang Yuan sentiu que era algo inconcebível. Verdadeiramente as terras sagradas do caminho da alma, é claro que as principais razões são esses métodos de cultivo. Eles são da verdadeira herança da alma espectral. Fang Yuan ficou bastante comovido. Naquela época, Sectral Soul Demon Venerable também havia cultivado nesses dois domínios isolados do céu e da terra. Ele havia resumido e formulado um conjunto completo de métodos de cultivo abrangentes, complementares e ordenados. Fang Yuan estava apenas seguindo palavra por palavra. Anteriormente, ele havia usado a sorte de explodir a alma em chamas uma vez no deserto ocidental, e isso foi o suficiente para esgotar completamente a fundação do seu caminho da alma. Mas depois de apenas alguns dias, ele quase restaurou sua fundação com uma eficiência assustadora. Isso ainda está considerando que eu não tenho o Gu imortal crucial e não posso usar muitos movimentos assassinos imortais, apenas capaz de usar esses métodos mortais. Felizmente, meu corpo imortal soberano não tem conflito em marcas Dão, então métodos mortais também são eficazes.
Fang Yuan estava cultivando o caminho da alma, elevando a base de sua alma mais uma vez. O principal motivo era, naturalmente, refinar a alma purificadora do Gu imortal. A sorte que explodia a alma em chamas podia imediatamente fazer com que sua sorte aumentasse drasticamente, e isso tinha um efeito místico ao refinar o Gu imortal. Quanto a fazer Yin Wuxi a usar a sorte da explosão da alma ardente, não era que não fosse eficaz, mas havia muitos que estavam conectados à sorte, apenas uma parte da sorte seria eficaz em Fang Yuan. Era muito melhor para Fang Yuan usar a sorte da explosão da alma ardente ele mesmo, e então consertar sua sorte. Havia também outra razão pela qual Yin Wuxi conseguia usar a alma de chumbo para sonhar. Se a base do seu caminho da alma fosse muito baixa, o poder desse movimento mortal seria limitado. Claro, Fang Yuan definitivamente iria dominar esse movimento mortal mais tarde. Entretanto, agora que ele estava na terra abençoada de Langya, não havia pressa. O tempo passou rápido, mais de meio mês se passou na terra abençoada de Langya. Fang Yuan e Sistint He reuniram seus ganhos e criaram uma receita modificada do Gu imortal. Não havia nada para falar, o próximo passo era continuar o refinamento do Gu. Primeira tentativa, fracasso. Segunda tentativa, fracasso. Terceira tentativa, fracasso. Grandes quantidades de materiais imortais foram desperdiçadas, porém não foram em vão. Após os fracassos, Fang Yuan e Sistint He ajustaram a receita do Gu imortal e a aperfeiçoaram até o limite de suas habilidades. Durante a quarta tentativa, Fang Yuan ativou a explosão de sorte da alma em chamas, fazendo com que sua sorte aumentasse muito. Desta vez, ele refinou até o ponto final, mas, infelizmente, ainda falhou. Quinta tentativa, fracasso. Sexta tentativa, outro fracasso. Sétimo, oitavo, nono. Fang Yuan continuou tentando, perseverando sem desistir. Após cada falha, ele praticava amargamente suas habilidades do caminho do refinamento e, ao mesmo tempo, entrava nas duas terras sagradas do caminho da alma e usava os métodos de cultivo da verdadeira herança da alma espectral para aumentar rapidamente a base de seu caminho da alma. Quando sua base de alma estava no padrão, Fang Yuan usou a sorte da explosão da alma ardente mais uma vez e continuou tentando o refinamento do Gu. 13ª tentativa, fracasso. 14ª tentativa, fracasso. 15º. Sucesso. O sucesso veio inesperadamente um tanto repentinamente. Fang Yuan segurou o Gu imortal da alma purificada em sua mão. Ele teve sucesso na 15ª tentativa, somando-se aos fracassos anteriores do Sistint He, o refinamento havia sido tentado quase 30 vezes no total. Os recursos gastos foram em uma quantidade incomparavelmente enorme, apenas para refinar um Gu imortal de nível 6. Se fosse um Gu imortal comum, eles já teriam falido há muito tempo. Nem mesmo o antigo Fang Yuan, com sua abertura soberana e imortal, seria capaz de suportar tal preço. Tendo herdado as verdadeiras heranças da Seita das Sombras e tendo um comprador que poderia comprá-las, a Seita Langya, além de ter suprimento suficiente do material imortal crucial, essência de Lótus da Neve, e o apoio comprometido de Gu imortal no caminho do refinamento, todas essas razões finalmente criaram o sucesso de Fang Yuan. A alma purificada do Gu imortal finalmente foi refinada. Fang Yuan inalou profundamente antes de suspirar. Capítulo 1444, Desânimo da Irmã Qin. Purifique a alma do Gu imortal. Parecia um girino, mas com o tamanho do punho de Fang Yuan, e era completamente branco acinzentado. Agora mesmo, estava flutuando acima da palma de Fang Yuan. Finalmente consegui, não foi fácil. Fang Yuan suspirou interiormente. Refinar Gu foi realmente uma grande aposta. Eles tentaram perto de 30 vezes antes de mal conseguirem. Os recursos consumidos já eram em números enormes. Fang Yuan não foi capaz de extrair esses recursos, mas ele conseguiu retirar as heranças da Seita das Sombras e trocá-las pelos pontos de contribuição da Seita Langya, e usar esses pontos de contribuição da Seita para trocar por recursos abundantes do armazém da Seita Langya. Mas esses recursos não incluíam o material imortal crucial e a essência do Lótus da Neve. O fato diante deles provou que esse material imortal de 7º nível era muito útil. Depois que a receita do Gu imortal passou por modificações, ela se tornou muito melhor do que antes, ou mais precisamente, se tornaria muito mais adequada ao método de refinamento de Fang Yuan. A única pequena decepção foi que esse Gu imortal purificador de alma estava apenas no 6º nível. Se fosse um Gu imortal de purificação de alma de nível 7, ele poderia ser usado diretamente para preparar o movimento assassino imortal, que poderia começar a quebrar a armadilha do caminho da alma no corpo do zumbi imortal. O Gu imortal de purificação de alma de nível 6 também poderia ser usado, mas seu efeito era muito menor e exigia pelo menos 8 anos antes que pudesse se livrar completamente da armadilha do caminho da alma. Isso, é claro, sem contar os métodos de caminho temporal.
Se métodos de caminho temporal fossem usados para complementar o movimento assassino, Fang Yuan estimou que o tempo de 8 anos poderia ser reduzido para 3 anos. 3 anos se referia ao tempo em 5 regiões, esse era o limite da capacidade atual de Fang Yuan. 3 anos é muito tempo. O olhar de Fang Yuan era profundo. Se fosse um Gu imortal de purificação de alma de nível 7, ele precisaria de no máximo meio ano, no tempo de 5 regiões, para resolver a armadilha do caminho da alma no corpo zumbi imortal. No entanto, refinar o Gu imortal de alma purificadora de nível 7 era muito mais difícil do que refinar o Gu imortal de alma purificadora de nível 6. Além disso, o Gu imortal de alma purificadora de nível 6 tinha que ser usado como material principal para refiná-lo. Afinal, os Gu imortais eram únicos. Já que existia um Gu imortal de purificação de alma de nível 6, não poderia haver nenhum Gu imortal de purificação de alma de nível 7, nível 8 ou mesmo nível 9 no mundo. O risco, no entanto, seria muito maior. Quando Fang Yuan estava refinando o Cleance Soul e falhou, apenas alguns materiais imortais foram destruídos. Mas se o refinamento do Cleance Soul de nível 7 falhasse, o Gu imortal de Cleance Soul de nível 6 poderia ser o destruído, e tudo teria que ser reiniciado. Naturalmente, Fang Yuan poderia garantir a segurança dos materiais imortais até certo ponto com seu ativo de sangue imortal Gu. Mas não se sabia se ele poderia proteger a alma purificadora de nível 6 imortal Gu durante o processo de refinamento altamente arriscado. Além disso, Fang Yuan teria que pesquisar o método primeiro. Fang Yuan tinha nível de realização no caminho do sangue, mas seu nível de realização no caminho do refinamento era um pouco abaixo da média. Líder da seita, continuamos refinando? Talvez eu possa mudar meu Gu vital para limpar Gu imortal da alma. Sistint Her transmitiu sua voz. Depois de se tornar um Gu vital, o Gu imortal de alma purificada poderia ser refinado para avançar para o nível 7, mesmo que o processo falhasse, ele continuaria a existir enquanto o sexto cabelo não morresse, no máximo, ele sofreria ferimentos graves e estaria à beira da morte. Mas Fang Yuan recusou, e isso não é apropriado. Sem mencionar que mudar Gu vital é extremamente perigoso e pode te machucar severamente, o espírito da Terra Langia não é fácil de enganar. Nosso relacionamento na superfície não é o suficiente para você fazer tal sacrifício. Então que tal deixar outra pessoa mudar para o Gu vital deles? Ying Wuxie e Lu Lan são ambos candidatos elegíveis. Eu sugiro Ying Wuxie. Sistint Her sugeriu. Essa foi realmente uma boa sugestão. Bai Ningbing poderia ser excluída, Lady White Rabbit e Fairy Miao e não eram tão confiáveis quanto Lu Lan e Ying Wuxie, e também poderiam ser excluídas. Os restantes eram Ying Wuxie, que era uma alma dividida de Sectral Soul, e Lu Lan, que estava restringido pelo acordo de aliança e não conseguia se rebelar. Comparando os dois, Ying Wuxie era naturalmente um pouco melhor, afinal, ele tinha uma alta realização do caminho da alma. Além disso, quando Fang Yuan levasse sua alma líder para o sonho no futuro, o Gu imortal de alma purificadora poderia repor um pouco de sua força. Fang Yuan, no entanto, balançou a cabeça. Ele havia refinado o Gu imortal da alma purificada depois de tanto esforço, como ele poderia dá-lo tão facilmente? No máximo, ele apenas o emprestaria. Além disso, o Gu imortal de limpeza da alma era prático e, quando usado no cultivo do caminho da alma, podia cobrir um pouco algumas insuficiências da montanha Dang Han e do Vale Lu Po. Fang Yuan já pretendia segurar firmemente o Cleance Soul. No entanto, as palavras de Sistint Her o lembraram de algumas coisas. Embora eu seja o líder da seita das sombras, meu controle sobre a seita é bastante fraco. Bai Ningbing não é controlada por mim, nós só podemos ser considerados aliados que estão usando um ao outro. Lady White Rabbit gosta de mim, e por causa da herança verdadeira também, ela está me seguindo. Fairy Miaoyin também está cultivando uma herança da Shadow Sect, e é perseguida pelas forças do caminho justo da Southern Border, então ela só pode ficar ao meu lado. Lu Lan está vinculada ao nosso acordo de aliança e não pode me trair, mas ela é ambiciosa, ela absolutamente não ficará contente com o estado atual. É que ela não tem como se revoltar no momento. Quanto a Ying Wuxie e Sistint Her, elas são almas divididas de Sectral Soul, e estão sempre pensando em salvar o corpo principal. Mas essa esperança é muito minúscula, e elas são muito fracas, então elas só podem depender de mim. Se Fang Yuan ouvisse o Sistint Her e a limpeza manual da alma imortal Gu para Ying Wuxie, no futuro, se eles tivessem uma grande oportunidade de salvar o corpo principal da Sectral Soul, mas isso não se alinhasse com os planos de Fang Yuan, o que eles fariam? A decisão de Ying Wuxie e Sistint Her não penderia em direção a Fang Yuan de forma alguma. Naquela época, a ação de Fang Yuan de entregar o Gu imortal de alma purificada para Ying Wuxie seria uma atitude tola de apoio ao inimigo. Por isso, Fang Yuan disse outro plano para Sistint Her. Embora seja apenas um Gu imortal de limpeza de alma de nível 6, há alguns métodos únicos nas heranças da Shadow Sect que podem acelerar seu crescimento. Mas requer sacrificar a alma de um Gu imortal de nível 7.
Sistinther ficou atordoado antes de ficar tenso imediatamente, e o líder da seita está pensando em... Você deveria saber que é procurado tanto pelo Longevity Heaven quanto por todas as tribos Huangjin. Relaxe, eu tenho tudo sob controle. Fang Yuan deu um tapinha no ombro de Sistinther e se afastou lentamente. O sol da manhã entrava pela janela e brilhava no quarto. O humor de Murong Qingxi estava ótimo enquanto ela se sentava diante de uma mesa e cantarolava uma música enquanto brincava com as flores no vaso. As flores estavam em plena floração e, sob a luz do sol, as pétalas vermelhas pareciam ternas e alegres. Hoje foi um dia alegre para Murong Qingxi. Porque seu amante Yunlian, de acordo com o acordo anterior, iria à tribo Murong hoje para pedir formalmente sua mão em casamento. Na verdade, não fazia muito tempo que os dois se conheciam. Murong Qingxi era um imortal da tribo Murong, enquanto Yunlian era um famoso cultivador solitário nas planícies do norte com o apelido de Cavaleiro das Nuvens. Embora ambos fossem personagens famosos, os dois se viram pela primeira vez na terra abençoada da Iron Eagle da tribo Ei. Eles entraram em conflito por causa da afinidade material imortal, madeira. Affinity Wood era uma árvore sem raízes que crescia no ar. Era extremamente frágil, não podia haver perturbação ao coletá-la, caso contrário, esse material imortal altamente valioso seria destruído. Quando Murong Qingxi descobriu a madeira de afinidade, o Cavaleiro das Nuvens Yunlian já havia começado a colecioná-la. Murong Qingxi não atacou, esperando silenciosamente que ele terminasse de coletar. Yunlian estava muito elegante, mostrando disposição para lutar com Murong Qingxi, com o vencedor levando toda a madeira de afinidade. O destino era realmente uma coisa misteriosa. Os dois se conheceram assim e, nos dias seguintes, se encontraram muitas vezes por causa de algumas coincidências. Com o passar do tempo, por causa de suas opiniões semelhantes em muitas coisas, os sentimentos começaram a crescer entre eles, e eles até prometeram se casar. Infelizmente, suas identidades foram um obstáculo para esse casamento. A mulher era uma Gu imortal da tribo Huangjin, enquanto o homem era um cultivador solitário. O relacionamento deles foi denunciado por alguém, eles ficaram extremamente ansiosos, mas logo a situação melhorou inesperadamente. Depois que o Longevity Heaven soube dessa situação, eles realmente aprovaram o casamento de Yunlian e Murong Qingxi. Por causa da força da corte celestial, o céu da longevidade estava começando a fazer planos para lidar com a onda da grande era que estava por vir. E para unir ainda mais imortais Gu do mundo Gu imortal das planícies do norte, o céu da longevidade ficou feliz em ver esse casamento acontecer. Pode-se dizer que Yunlian era uma figura simbólica entre os imortais solitários, o significado político de seu casamento com uma mulher da tribo Murong da tribo Huangjin era extremamente grande. Se tiver sucesso, o Longevity Heaven até incentivará esse assunto no futuro. Murong Qingxi naturalmente não sabia desses planos, ela apenas se sentiu surpresa e feliz, e ficou ainda mais grata ao céu da longevidade, regozijando-se com seu amor conquistado com tanto esforço. Yunlian está vindo propor casamento hoje, os materiais imortais estão preparados e confirmados, eu verifiquei a lista de presentes e não há problemas. Os anciões supremos do clã receberam as instruções do céu da longevidade e não obstruirão este casamento. Enquanto a proposta de casamento for bem sucedida, estarei me preparando para o casamento um mês depois. Mas, por que há um sentimento indescritível de desconforto persistindo em meu coração? As sobrancelhas delicadas de Murong Qingxi se ergueram levemente, ela pressionou a palma da mão no peito enquanto sentia um desconforto inexplicável. Estou ficando inseguro por causa da alegria extrema? Não há problemas. Que mais obstruções pode haver? Talvez, porque estou cheio de alegria e bem-aventurança, isso pareça muito surreal para mim. Murong Qingxi corou enquanto deixava seus pensamentos vagarem. Ela riu, seu rosto brilhando devido à luz forte do interior da sala. Porém, no momento seguinte, de repente, ela enrijeceu-se e seu rosto ficou mortalmente pálido. Neste momento, uma lanterna da alma Gu e uma tábua da vida Gu se despedaçaram dentro de sua abertura imortal. Esses dois vermes Gu eram os tokens que ela e Yunlian deram um ao outro. Yunlian, ele, não, de jeito nenhum. Isso não é possível. Crack, Murong Qingxi saiu pela janela e voou freneticamente em direção ao céu. Capítulo 1445, Culpado Fang Yuan. Murong Qingxi voou com todas as suas forças, e sua ação imprudente imediatamente atraiu a atenção de outros imortais Gu. O que aconteceu? Olhando para a expressão de Murong Qingxi, algo parece errado. Qingxi, espere um momento, por que você está tão em pânico? Um Gu imortal da tribo perguntou, mas Murong Qingxi continuou voando, seu coração estava cheio de pânico e terror, pois ela estava desesperada para verificar a verdade. Mova-se, vamos dar uma olhada. Hoje é o dia em que Yunlian vem propor casamento, mas Murong Qingxi está tão ansiosa, a menos que, e logo, 3 figuras Gu imortal voaram da sede da tribo Murong e seguiram Murong Qingxi.
A tábua da vida Gu e a lanterna da alma Gu em Murong Qingxi já tinham se quebrado, então ela não podia confiar nelas para determinar a localização de Yunlian, mas ela sabia a rota que Yunlian iria tomar para chegar à tribo Murong. Agora, ela só precisava verificar essa rota. Depois de voar loucamente por alguns minutos, um campo de batalha em ruínas apareceu de repente na visão de Murong Qingxi. Todo o seu corpo tremia violentamente enquanto ela descia rapidamente. Yunlian! Yunlian! Onde você está? Murong Qingxi gritou repetidamente, mas apenas o som do vento respondeu naquele campo de batalha devastado. Oh não! Houve uma grande batalha aqui. Como isso pôde acontecer? Os 3 Gu imortais da tribo Murong que seguiam atrás viram a cena e imediatamente perceberam a gravidade da situação e começaram a procurar também. Os 4 imortais Gu percorreram todo o campo de batalha, finalmente fazendo algumas descobertas. Um caminho de informação mortal Gu estava profundamente enterrado no subsolo e parecia ser uma mensagem moribunda deixada por Yunlian. Qingxi, você precisa se preparar mentalmente. Um Gu imortal da tribo Murong olhou preocupado para Murong Qingxi. Sua condição claramente não era boa, e olhando para este mortal Gu, sua mente começou a tremer enquanto o medo enchia seu coração. Mas, finalmente, ela ainda apertou esse Gu mortal com suas mãos trêmulas. Ela então transferiu seu sentido mental para dentro e, no momento em que leu o conteúdo, gritou, Fang Yuan, eu não vou te perdoar. Sua voz era tão triste e continha tanto ódio que abalou até mesmo os corações dos outros imortais Gu da tribo Murong. Nossa! No momento seguinte, Murong Qingxi tossiu um bocado de sangue e caiu de costas. Mas a raiva e a tristeza em seu coração eram tão grandes que ela desmaiou. Os outros Gu imortais da tribo Murong rapidamente se moveram para apoiá-la. Ela não ficou ferida, apenas seu coração sofreu um grande trauma. Eles discutiram por um momento e decidiram que acordá-la naquele momento não seria bom para ela. Os 3 imortais Gu então se revezaram na inspeção do conteúdo do Verme Gu. Este caminho de informação crucial mortal Gu registrou a cena da batalha final da vida de Yunlian. Seu oponente era um dragão-espada ancestral. Este antigo dragão-espada podia usar movimentos assassinos imortais e também possuía um método defensivo extremamente poderoso que podia refletir ataques. Sua identidade era quase certa, os 3 imortais Gu imediatamente pensaram em um nome, em Liu Guanyi. Mas que relação Liu Guanyi tinha com Fang Yuan? Eles continuaram a ler o conteúdo antes de chegarem a uma conclusão. Perto do fim da batalha, o antigo dragão-espada se transformou em um humano, ele era Liu Guanyi, e ele atingiu Yunlian com um movimento fatal. Yunlian xingou, Liu Guanyi, não temos ódio nem ressentimento entre nós, mas você está atrás da minha vida, não vou deixar você ir, mesmo que eu me transforme em um fantasma. Liu Guanyi zombou, que pena, você nem terá a oportunidade de se transformar em um fantasma. Vá morrer, isso mesmo, Liu Guanyi é apenas meu pseudônimo, meu nome verdadeiro é Fang Yuan. Fang Yuan, o olhar de Yunlian escureceu lentamente. Fang Yuan zombou, ser capaz de saber meu nome antes de morrer é sua honra. Porque no futuro, meu nome ressoará por todo o céu e terra, incontáveis seres tremerão ao meu nome. Uma aura implacável, selvagem e dominadora atacou os 3 imortais Gu da tribo Murong. Então Liu Guanyi é na verdade Fang Yuan, e Fang Yuan é Liu Guanyi, ambos são a mesma pessoa. Bastardo! Liu Guanyi, não, Fang Yuan, ele realmente ousou matar Yunlian. Isso é um completo desrespeito à minha tribo Murong. Um Gu imortal cerrou os punhos, incapaz de conter sua fúria. Mas os outros 2 imortais caíram num estranho silêncio. Por que você não está falando? O furioso Gu imortal perguntou. Aqueles 2 Gu imortais suspiraram ao mesmo tempo, um deles disse, Fang Yuan é um demônio de outro mundo que destruiu o edifício 88 verdadeiros Yang, ele também é Liu Guanyi que subjugou o Reverse Flow River e tem força de batalha de nível 8. Ele ofendeu tanto a tribo Yelui quanto a tribo Liu, mas veja como eles estão se comportando agora. Embora eles tenham emitido mandados de prisão contra Fang Yuan, após a batalha do Reverse Flow River, essas 2 tribos cessaram todas as atividades e não ousam causar problemas para Fang Yuan. Receio que nossa tribo Murong, os olhos furiosos do Gu imortal se arregalaram enquanto ele gritava, com medo de quê? Nós pertencemos às grandes tribos Huangjin, descendentes do Sol Gigante, com tantos Gu imortais, como podemos temer um demônio de outro mundo? Precisamos nos vingar. Precisamos mostrar a eles o poder do caminho justo das planícies do norte. Os outros 2 Gu imortais só conseguiam olhar um para o outro com amargura. Mesmo depois de tantos anos, Murong Xingzeng continua o mesmo. Os 2 conversaram secretamente. Ignore-o, esse assunto não é tão simples. O casamento de Murong Qingxi e Yunlian não é apenas um assunto da nossa tribo Murong, o Longevity Heaven também está prestando atenção nisso. Se isso não for tratado corretamente, pode causar uma grande turbulência.
A mais do que aparenta, não é algo que personagens secundários de nível 6 como nós possam participar. Se não tomarmos cuidado, podemos ser engolidos por esse redemoinho e morrer sem um cadáver. Você está certo, o mais urgente agora é relatar esta situação e esta pista crucial ao primeiro ancião supremo. Terra abençoada de Langia, dentro de uma cidade nas nuvens. Dentro de uma sala secreta, Fang Yuan estava sentado de pernas cruzadas em uma almofada e com os olhos bem fechados. Quase toda a sua atenção estava voltada para sua abertura soberana e imortal. Cleance Sou Imortal Gu, que tinha sido refinado há pouco tempo, estava flutuando no ar. Grande quantidade de Mortal Gu, assim como vários Imortal Gu suplementares, estavam ao redor dele. Todos esses vermes Gu foram ativados, emitindo uma leve radiância branca. O brilho se reuniu em um corpo zumbi imortal. Era o corpo zumbi imortal do caminho da força dos 8 braços de Fang Yuan. O tênue brilho branco já o cobria há muito tempo, mas o corpo zumbi mortal não mostrava nem o menor movimento. Mas Fang Yuan não estava ansioso ou surpreso, porque ainda não havia dado o passo crucial. Ele estava apenas se familiarizando com esse movimento assassino imortal e estabilizando a situação. Depois de alguns minutos, Fang Yuan assentiu interiormente. Ele tirou a alma de um Gu imortal de nível 7. Era a alma de Elui Kunxing, um especialista de 7º nível da tribo Elui. Talvez sentisse o perigo da destruição, a alma de Elui Kunxing lutou intensamente, soltando uivos penetrantes. Mas foi só isso. Sem mencionar o atual Fang Yuan que tinha a verdadeira herança da alma espectral, mesmo que fosse antes, ele poderia facilmente suprimir essa alma miserável. E Elui Kunxing era muito poderoso quando estava vivo, mas isso era apenas uma alma. O que ele poderia fazer? Capítulo 1446 – Armadilha do Caminho da Alma Dissipada. Logo, a alma de Elui Kunxing entrou no alcance do tênue brilho branco. A alma de Elui Kunxing estranhamente se acalmou, sem se mover, como se de repente tivesse perdido a capacidade de pensar. Então, partículas de luz verde clara começaram a sair da alma. A quantidade dessas luzes cresceu rapidamente e flutuava no ar como uma garoa de chuva. Fang Yuan desejou que, quando essas partículas de luz encontrassem uma direção, elas avançassem em direção ao corpo zumbi imortal do caminho da força. Camadas de luz cobriram o corpo do zumbi imortal, destruindo as marcas do caminho da alma nele. Com o passar do tempo, as marcas do caminho da alma no zumbi imortal começaram a diminuir gradualmente, enquanto a alma de Elui Kunxing também começou a enfraquecer constantemente. A mente de Fang Yuan estava calma como água parada, mantendo o movimento assassino estável, sem qualquer hesitação. Esse movimento assassino precisava ser mantido por mais de 3 dias e 3 noites antes que a armadilha do caminho da alma no corpo do zumbi mortal pudesse ser completamente removida. Todo o processo gastaria mais de 1.200 contas de essência imortal de tâmara vermelha. Este foi o caso após usar uma alma Gu imortal de nível 7 purificar a alma imortal Gu, com o método exato registrado na verdadeira herança da Sectral Soul. Se Fang Yuan fosse imaginar isso por si mesmo com tentativa e erro, a quantidade de tempo, esforço e recursos necessários seria astronômica. Fang Yuan não estava preocupado em não ter essência imortal, ele havia feito ampla preparação. O tempo passou lentamente assim. 3 dias e 3 noites se passaram, e Fang Yuan lentamente interrompeu o movimento assassino. Ele calculou por um momento que a quantidade de essência imortal de tâmara vermelha usada havia passado de 1.300, e foi depois que ele usou um pouco de Gu imortal para substituir vários procedimentos originais. Esse enorme gasto de essência imortal esvaziou seu estoque de essência imortal de uma só vez. Mas Fang Yuan estava cheio de alegria. Perceptível Dão Gu imortal. Ele ativou esse caminho de informação único, o imortal Gu, e depois de inspecionar as marcas do Dão, sorriu satisfeito. Finalmente se foi. A armadilha do caminho da alma no corpo zumbi mortal foi completamente removida. Não foi fácil. Realmente não foi fácil. A questão da armadilha do caminho da alma havia incomodado Fang Yuan por um longo tempo. Agora, ele finalmente a havia resolvido. Por um momento, a alegria do sucesso encheu o coração de Fang Yuan. Mas, depois que ele se acalmou, ele não testou pessoalmente. Ele foi cauteloso e escolheu usar outras almas Gu imortal para inspecionar o corpo. Após vários testes, ele verificou que não havia nenhum problema. Fang Yuan então moveu sua alma para o corpo zumbi imortal. No momento seguinte, o corpo zumbi imortal abriu os olhos e se levantou lentamente. Fang Yuan olhou para seus 8 braços enormes e esticou todo o corpo. Finalmente posso usar meu corpo novamente. Os sentimentos de Fang Yuan eram um tanto nostálgicos naquele momento, como se ele tivesse retornado para casa após uma longa jornada. Fang Yuan esfregou suavemente a barriga. Apenas uma abertura de nível 5 permaneceu ali.
A abertura morta do caminho da força de nível 6 anterior já havia desmoronado, e as marcas do caminho da força Dão haviam se movido para o corpo físico de Fang Yuan. Dessa perspectiva, o zumbi mortal do caminho da força de Fang Yuan era um material imortal genuíno do caminho da força de 6º nível. A abertura morta do caminho de força de nível 6 foi a abertura que Fang Yuan ganhou após usar a segunda abertura Gu, elevando-a a uma abertura imortal. A abertura do estágio de pico de classificação 5 era sua abertura original. A cigarra primavera-outono ainda estava firmemente fechada dentro desta abertura. As paredes de cristal roxo da abertura já estavam cheias de rachaduras. Afinal, Spring Autumn Cicada era um Gu imortal de nível 6, o que colocava uma pressão enorme na abertura mortal. No entanto, Fang Yuan não estava preocupado com as paredes da abertura quebrando sob a pressão. Ele já conseguia lidar com isso antes, e conseguia fazer ainda melhor agora que tinha as heranças da Shadow Sect. Fang Yuan não desistiria de forma alguma da cigarra primavera-outono. Entretanto, a cigarra primavera-outono estava cheia da vontade do céu naquele momento. Fang Yuan teria que se livrar de toda a vontade do céu nela para usá-la. Obter uma cigarra de primavera e outono de nível 6 estava longe de ser o objetivo de Fang Yuan. O próximo plano de Fang Yuan era usar essa base para refinar a cigarra primavera-outono de nível 7. Mas antes de refinar a cigarra primavera-outono de nível 7, eu deveria primeiro avançar este corpo para o nível 6. Gu imortal, do 6º nível da jornada do tempo, esse era o plano inicial de Fang Yuan. Fang Yuan não pretendia desistir desse plano. Após a tentativa bem-sucedida, a alma de Fang Yuan saiu e retornou ao seu corpo imortal soberano. Quanto a este corpo zumbi mortal, ele ainda estava suprimido na formação Gu. Afinal, a cigarra primavera-outono continha a vontade do céu. Fang Yuan tinha que estar preparado para o caso. Vamos testar a sabedoria Gu. Quando pensou nisso, Fang Yuan realmente sentiu um traço de impaciência ansiosa. Ele saiu da sala secreta e voou diretamente em direção à sabedoria Gu. Desde que a terra abençoada de Agao Imortal foi atacada e capturada pela corte celestial, a sabedoria Gu foi transportada para a terra abençoada de Langia pelos homens peludos Gu Imortais usando algum método secreto. A partir de então, ele foi alimentado e criado pelo espírito da terra Langia e não foi transferido para outros lugares. Fang Yuan logo foi até a sabedoria Gu. Esse movimento naturalmente atraiu a atenção do espírito da terra de Langia. A expressão do espírito da terra de Langia era um tanto estranha. Fang Yuan, alguém incriminou você. O que você quer dizer? Yunlin está morto. Havia uma pista crucial deixada para trás no campo de batalha que aponta diretamente para você como assassino. Além disso, sua identidade Liu Guanyi também foi completamente exposta. Agora, todo mundo Gu imortal das planícies do norte, o mundo Gu imortal de todas as 5 regiões, está abalado por causa dessa notícia. O espírito da terra Langia riu. Embora Fang Yuan precisasse usar a alma de um Gu imortal de nível 7 para se livrar da armadilha do caminho da alma, ele já tinha tais almas em sua posse. Não apenas de Lui Kunxing, ele também tinha as almas de Feri Kuibo, Liu Yong da tribo Liu, a alma de Ma Hongyun e até mesmo todo o corpo vivo de Eishen. Anteriormente, Sistenher estava preocupado que Fang Yuan quisesse ir para as planícies do norte para matar um Gu imortal. Fang Yuan respondeu que estava tudo sob controle. Ele naturalmente não correria tais riscos, ele já tinha almas Gu imortal que poderiam ser usadas para esse propósito. O que Fang Yuan queria fazer era descansar, lutando para ganhar tempo enquanto se fortalecia, ele não queria lutar lá fora. Depois que Fang Yuan perguntou sobre os detalhes, ele logo percebeu, e isso provavelmente é obra da corte celestial. Yunli é um imortal solitário, mas o céu da longevidade realmente concordou com o casamento dele de Murong Qingxi, e até mostrou um traço de alegria ao ver isso acontecer. Esta é a preparação do céu da longevidade para enfrentar a grande era que está por vir. Mas como a corte celestial poderia permitir isso? Eles naturalmente tentariam destruir esse plano. Fang Yuan, sua análise é lógica. O espírito da terra Langia assentiu, sorrindo estranhamente. Agora, o céu da longevidade está extremamente furioso, e o recém-nomeado imortal da desolação do Sul Yao Huang até declarou que irá capturá-lo e levá-lo à justiça. Atualmente, você não é apenas um inimigo jurado do caminho justo das planícies do norte, até mesmo o caminho demoníaco e os imortais solitários são hostis a você. Fang Yuan grunhiu em reconhecimento, isso era compreensível. Na batalha do rio Fluxo Reverso, Fang Yuan ofendeu o caminho justo das planícies do norte, assim como o velho ancestral Xue Gao, que representava o caminho demoníaco. Yunlian era um símbolo dos imortais solitários das planícies do norte, e Fang Yuan, que foi proclamado seu assassino, naturalmente sofreria hostilidade dessa facção. Tudo bem, esqueça isso, faça um movimento rápido, deixe-me ver se você consegue invocar a luz da sabedoria ou não. O espírito da terra de Langia pediu impacientemente. Ok, também estou ansioso por isso. Fang Yuan respirou fundo. A probabilidade de sucesso era alta, se desse certo, ele cresceria a uma taxa imensa.
Capítulo 1447 Recuperando o que perdeu. Fang Yuan sentou-se de pernas cruzadas no chão e tirou o corpo zumbi imortal de 8 braços de sua abertura imortal. Então, sob o olhar do espírito da terra de Langia, ele moveu sua alma e entrou neste corpo zumbi imortal. O corpo zumbi imortal lentamente abriu os olhos e se levantou. Fang Yuan deu uma olhada no corpo imortal soberano antes de se virar para a Sabedoria Gu. Sabedoria Gu. Ele falou com sua voz rouca e desagradável: "Você ainda se lembra do nosso acordo?" Wisdom Gu estava brincando, mas quando ouviu essas palavras, ele imediatamente parou e flutuou no ar, olhando silenciosamente para Fang Yuan. O tempo passou lentamente. Fang Yuan não conseguiu evitar prender a respiração. Mesmo que o zumbi mortal não precisasse respirar. Wisdom Gu parecia não estar convencido quando começou a circular em torno de Fang Yuan. Ele circulou de novo enquanto observava Fang Yuan continuamente. Depois de um tempo, ele parou e descansou em uma enorme folha de árvore. Então, uma luz multicolorida que se tornou cada vez maior começou a se espalhar gradualmente do corpo do Gu da sabedoria. A luz da sabedoria. Sucesso. Finalmente consegui. Fang Yuan não conseguiu conter o riso. O espírito da terra Langia, que estava ao lado, ficou pasmo. Era a primeira vez que ele via algo assim. Luz da sabedoria. Esta é verdadeiramente a luz da sabedoria. O espírito da terra de Langia caminhou até a luz da sabedoria, imediatamente sentindo seus pensamentos se tornando extremamente afiados. Por um instante, ele se tornou extremamente inteligente. Mas ele recuou cautelosamente para fora do alcance da luz da sabedoria e então olhou com inveja para Fang Yuan, que estava dentro da luz. Fang Yuan realmente conseguiu invocar a luz da sabedoria. Incrível, esse garoto é realmente incrível. Após o choque, o espírito da terra de Langia olhou para Fang Yuan com uma expressão complexa. Ele estava atordoado. Embora existissem dois espíritos da terra, ambos compartilhavam as mesmas memórias. O espírito da terra de Langia ainda se lembrava daquela época, vários anos atrás, quando Fang Yuan ainda era apenas um mestre Gu, um mortal trivial que veio à terra abençoada de Langia pela primeira vez. Mas nesses poucos anos, Fang Yuan não apenas se tornou um imortal Gu, seu nome agora era infame nas 5 regiões, e ele tinha força para lutar contra o 8º nível. E agora, ele poderia invocar a luz da sabedoria e até mesmo usá-la. Seu crescimento havia disparado, ele realmente havia explodido no céu. Se Fang Yuan não tivesse herdado as heranças da seita das sombras, e apenas obtido a luz da sabedoria, ele só poderia ser considerado um tigre com asas, no máximo. Mas Fang Yuan possuía as heranças da seita das sombras, como tal, a ajuda que a luz da sabedoria poderia dar a Fang Yuan atingiu um nível inimaginável. O espírito da terra de Langia passou por incontáveis anos e viu todos os tipos de personagens, mas agora ele não conseguia mais estimar o crescimento de Fang Yuan. Não havia como estimar isso. Ele não poderia prever de forma alguma o cultivo e o progresso seguintes de Fang Yuan. Quaisquer conquistas que Fang Yuan fizesse no futuro seriam compreensíveis e aceitáveis agora. Fang Yuan logo conteve o riso. Ele se acalmou e falou com a sabedoria Gu: "Tudo bem, sabedoria Gu, por favor, pare, deixe-me fazer uma pausa." A luz da sabedoria lentamente diminuiu e desapareceu. Fang Yuan respirou fundo antes de dizer: "Sabedoria Gu, vamos continuar." No momento seguinte, a luz da sabedoria se espalhou mais uma vez. Fang Yuan cerrou os punhos com força, ele estava extremamente animado. Este fato provou completamente que a luz da sabedoria estava de volta mais uma vez. De agora em diante, salvo qualquer acidente, ele poderia continuar usando a luz da sabedoria por toda a eternidade. Fang Yuan então se virou e sorriu para o espírito da terra de Langia: "Primeiro ancião supremo, vamos trocar heranças." O espírito da terra de Langia elogiou interiormente, e a mente de Fang Yuan ainda está muito clara. Ok. Ele concordou, sem hesitar nem um pouco. Se fosse o espírito da terra Langia anterior, ele poderia ter recusado porque ele só gostava de refinar Gu. Mas o espírito da terra Langia atual queria que homens peludos governassem o mundo, então ele emitiu políticas de ferro, promovendo ativamente talentos e fazendo de tudo para transformar a seita Langia em uma seita poderosa. E tal seita naturalmente tinha que estar amplamente envolvida em muitos caminhos, não seria suficiente ter apenas o caminho do refinamento, afinal, a força de batalha do caminho do refinamento era insuficiente em comparação a outros caminhos. Então o espírito da terra de Langia estava extremamente desejoso pelas muitas heranças em posse de Fang Yuan. Especialmente a verdadeira herança de Sectral Soul. Naquela época, Sectral Soul Demon Venerável massacrou inúmeros seres, ele era o venerável com a natureza assassina mais profunda. Sua verdadeira herança do caminho da alma naturalmente tinha poder absoluto. Se Langia Sek o obtivesse, preencheria a deficiência da seita. Ambos os lados logo concluíram a troca. Fang Yuan obteve quase todas as heranças da seita Langia, incluindo a verdadeira herança da auto-sorte completa e a verdadeira herança do caminho de refinamento do ancestral de cabelo longo.
E o espírito da terra Langia obteve a verdadeira herança de Sectral Soul, a verdadeira herança de Limitless, a verdadeira herança de Red Lotus, a verdadeira herança de Paradise Arf, assim como inúmeras outras verdadeiras heranças. As heranças que a seita das sombras se preocupou em coletar eram naturalmente extraordinárias. Assim, com base no valor, Fang Yuan pagou mais do que a seita Langia. Para compensar essa discrepância, o espírito da terra Langia entregou o Vale Lupo a Fang Yuan mais uma vez. Atualmente, Fang Yuan era um inimigo público do mundo inteiro, somando-se a seus atos anteriores, a confiança do espírito da terra de Langia nele aumentou muito. Fang Yuan é um de nós, de qualquer forma, os membros da minha seita ainda podem usar o Vale Lupo mesmo se eu o der a ele. Esse era o cálculo secreto do espírito da terra de Langia. E para Fang Yuan, ele já havia obtido uma porção da essência da verdadeira herança da sorte própria, uma das 3 grandes verdadeiras heranças do gigante Sol Imortal Venerável. Agora, ele havia obtido sua essência completa. A verdadeira herança do caminho de refinamento do ancestral de cabelo longo falava principalmente do método do caminho de refinamento do estilo céu e terra do homem peludo, o que não foi muito útil para Fang Yuan diretamente. Nessa transação, ambos os lados compraram e venderam heranças, e não envolveu nenhum Gu imortal. Naturalmente, Fang Yuan realmente queria levar algum Gu imortal na seita Langia. Por exemplo, Eavenli Essence Treasure Imperial Lotus. Infelizmente, o espírito da terra de Langia foi rigoroso sobre não vender esses Gu imortais. Fang Yuan não foi embora imediatamente, em vez disso, continuou se banhando na luz da sabedoria e começou a pensar em todos os tipos de questões. O espírito da terra de Langia ficou triste ao ver isso. Obtendo a ajuda da luz da sabedoria mais uma vez, Fang Yuan não era mais o mesmo de antes. Todos os tipos de métodos do caminho da sabedoria foram ativados em coordenação, fazendo com que seus pensamentos colidissem infinitamente. O movimento assassino imortal que usou a feição imortal Gu e amor próprio imortal Gu permitiu que Fang Yuan possuísse autodeterminação Gu de nível imortal, dando a ele um suprimento infinito de vontades. Dessa forma, a luz da sabedoria pôde liberar seus efeitos místicos ao seu limite, logo, Fang Yuan obteve uma resposta satisfatória. Movimento assassino imortal, em traje oficial fantasma. Este era um conjunto de movimentos assassinos imortais na verdadeira herança da alma espectral, seu efeito era defender contra a vontade do céu e outras deduções dos imortais Gu. Foi uma jogada defensiva matadora. Foi classificado em 4 níveis, correspondendo ao posto 6, posto 7, posto 8 e posto 9. Com a base original, Fang Yuan modificou esse movimento assassino imortal para que, mesmo sem o Gu imortal principal, ele pudesse usar outro Gu imortal como substituto. Capítulo 1448 e Traje Oficial Fantasma. O movimento modificado do assassino imortal, vestimenta oficial fantasma, usou o Gu imortal de mudança de alma de nível 7 e Gu imortal de limpeza de alma de nível 6 como núcleos. Após várias falhas, Fang Yuan conseguiu ativá-lo. Ele moveu sua alma diretamente de seu corpo soberano e imortal. Sua alma flutuava no ar, não era muito condensada. Sua fundação de alma havia sido gasta várias vezes por causa da sorte de queimar a alma e explodir, e agora estava apenas no nível de alma de 100 homens. A diferença era que sua alma agora estava coberta por uma vestimenta larga, com mangas compridas e uma bainha mais baixa que arrastava no chão. Essa foi a manifestação do movimento assassino da vestimenta oficial fantasma. Seu termo geral era vestimenta oficial fantasma, mas se fosse subdividido, a vestimenta oficial fantasma de nível 6 era chamada de vestimenta de soldado fantasma, a de nível 7 era vestimenta de general fantasma, a de nível 8 era vestimenta de rei fantasma e a de nível 9 era vestimenta venerável fantasma. No nível 9, ele poderia se defender contra as deduções do venerável de nível 9. Naturalmente, isso era apenas em teoria, mesmo o venerável demônio de alma espectral não havia levado esse movimento assassino para o nível 9 no passado. Porque ele não precisava. Ele era um grande demônio venerável quando vivo, massacrando inúmeros seres, ele simplesmente não precisava se defender contra deduções. Dessa forma, o nível mais alto de sua vestimenta oficial fantasma era apenas o 8º. A alma de Fang Yuan inspecionou e ficou intrigada, Gu. Por que é apenas uma vestimenta de soldado fantasma de nível 6? Depois que ele modificou o movimento assassino, o núcleo foi substituído por mudança de alma de nível 7 e limpeza de alma de nível 6, o que significava que esse era um movimento assassino de nível 7. Por que era a vestimenta do soldado fantasma em vez da vestimenta do general fantasma? É por causa da minha modificação? Esse palpite surgiu na mente de Fang Yuan antes que ele o negasse. Ele usou a luz da sabedoria para modificá-lo. Como poderia estar errado? Ah, eu entendo. Fang Yuan pensou por um momento antes de perceber. A resposta estava em seu corpo. Por baixo da vestimenta oficial fantasma havia outra camada de roupa. Se a vestimenta do soldado fantasma fosse feita de cânhamo e fosse um produto de má qualidade, então essa vestimenta interna era como seda, era extremamente compacta, dando uma sensação requintada e suave.
Essa vestimenta com marcas do Dão era o movimento de ocultação fantasmagórica do assassino imortal de 9º nível, apenas com base em suas classificações. A vestimenta do soldado fantasma nunca poderia se comparar a ela. A vestimenta oficial fantasma original era para se prender diretamente à minha alma. Mas agora, ela foi separada por uma camada, então caiu do rank 7 para o rank 6. Fang Yuan nunca esperou tal problema. Ele sempre aproveitou a vantagem das marcas Dão não conflitantes do corpo imortal soberano. Ele nunca esperou tropeçar levemente nesse assunto. Não há conflito de marcas do Dão em meu corpo soberano e imortal. Mas ainda há um conflito entre movimentos assassinos de diferentes caminhos. Ghost Daemon tem Ghost em seu nome, mas é um movimento matador de caminho de roubo, enquanto Ghost Official Garmin é um movimento matador de caminho de alma. Os dois entram em conflito um com o outro. Para resolver esse problema, o método mais fundamental é combinar os dois em um movimento. Fang Yuan sorriu amargamente ao pensar nisso. A dificuldade era muito grande. Fang Yuan não tinha entendimento sobre ocultação fantasmagórica. Além disso, ele não tinha realização no caminho do roubo e no caminho da alma. Mesmo com a luz da sabedoria para ajudá-lo a deduzir, o progresso seria extremamente lento. De acordo com as condições atuais, ele teria que continuar deduzindo por centenas a milhares de anos sem descanso, e mesmo assim ele poderia não deduzir um resultado bem-sucedido. Afinal, era um movimento assassino de nível 9, e para Fang Yuan, nível 9 estava muito longe. Apesar de possuir força de batalha de nível 8, ele não era nem mesmo um Gu imortal de nível 8. Então vamos fazer isso. Fang Yuan colocou sua alma de volta em seu corpo. Ele não pretendia melhorar ainda mais seu método. Ele havia obtido todas as heranças da Seita das Sombras, e pouco antes, as havia trocado por quase todas as heranças da Seita Langia. Foi apenas quase, houve alguns conteúdos cruciais que ambos os lados não trocaram. Isso se aplicava tanto à Seita Langia quanto a Fang Yuan. Mesmo assim, a coleção quase completa de heranças da Seita Langia atingiu uma quantidade enorme, apenas ligeiramente inferior à coleção da Seita das Sombras. Afinal, Longhair Ancestor era da era da Antiguidade Medieval, ele viveu 300 mil anos atrás. A Terra Abençoada de Langia também existiu por 300 mil anos. Com base apenas no tempo, a Seita Langia era muito mais antiga que a Seita das Sombras. Mas as heranças na Seita Langia eram basicamente todas relacionadas ao caminho do refinamento, até mesmo heranças de outros caminhos tocavam principalmente no caminho do refinamento. Além disso, a habilidade de coleta da Seita Langia definitivamente não poderia se igualar à do venerável demônio da alma espectral e da Seita das Sombras. Fang Yuan conseguiu obter ambas as coleções para seu próprio uso, apenas com base nas heranças. Ele já havia superado qualquer seita antiga do continente central. 2 ou 3 seitas antigas teriam que colaborar para igualar a quantidade de heranças que ele tinha. Quanto à Corte Celestial, Fang Yuan não podia se comparar a eles. A Corte Celestial foi governada por 3 veneráveis imortais, e sua história foi extremamente longa, foi estabelecida há 3 milhões de anos, na era da Antiguidade Remota. Combinando as heranças que Fang Yuan possuía atualmente, a vestimenta oficial fantasma era mais adequada para ele, também tinha um maior potencial de crescimento. No futuro, seria o movimento assassino imortal mais útil que poderia defender contra as deduções dos outros, bem como enganar a vontade do céu. Pode-se dizer que o movimento do assassino de trajes oficiais fantasmas foi uma parte fundamental da verdadeira herança do Sectral Soul. Foi muito especial. Uma vez ativado, ele poderia durar para sempre, não gastando essência imortal. Em vez disso, ele gastava a fundação da alma do Gu imortal para se manter. Teoricamente, enquanto a alma do Gu imortal existisse, e a vestimenta oficial fantasma não fosse atacada diretamente, ela poderia durar por toda a eternidade. Justamente por estar ligado à fundação da alma de um imortal Gu, ele tinha outra grande vantagem. Seu poder mudaria de acordo com a fundação da alma do Gu imortal. Quando a fundação da alma do Gu imortal aumentava, o poder da vestimenta oficial fantasma também aumentava. E similarmente, se a fundação da alma caísse, a vestimenta oficial fantasma também enfraqueceria. Anteriormente, eu usava o Dark Limit Imortal Gu, e tinha que reativá-lo após cada intervalo de tempo definido para repor seu efeito. Era realmente inconveniente, especialmente ao escapar. Mas a vestimenta oficial fantasma pode durar para sempre com apenas uma ativação, e sua força cresce com a fundação da minha alma. Esse foi um movimento prático e mortal para os imortais. Na verdade, havia outros movimentos que eliminavam o caminho da alma que podiam ser usados junto com ele. Por exemplo, o assassino move a bandeira que sacode a alma e a algema da alma. Esses 2 movimentos poderiam ser usados com a vestimenta do soldado fantasma. Uma vez ativados, quando a alma de Fang Yuan deixasse seu corpo, ela não apenas seria coberta pela vestimenta fantasma, mas também teria armas, a bandeira que agita a alma em sua mão direita e algemas da alma em sua mão esquerda. Com isso, até a alma de Fang Yuan possuiria proezas ofensivas.
Essa também era uma característica importante da verdadeira herança da alma espectral, permitir que a alma de uma pessoa possuísse uma poderosa força de batalha. No entanto, Fang Yuan escolheu apenas a vestimenta oficial fantasma e não a bandeira que faz tremer a alma ou o grilhão da alma. Depois de testar o efeito da vestimenta oficial fantasma, Fang Yuan continuou a se banhar na luz da sabedoria. Buscando a ajuda da luz da sabedoria, ele começou a refletir sobre sua situação atual com a vestimenta oficial fantasma e a terra abençoada de Langia. Estou seguro no momento. Mesmo que a corte celestial ataque, posso confiar na minha própria força para escapar. Mas o que preciso fazer é destruir completamente o destino da corte celestial, o Gu imortal. 10 anos. Depois de 10 anos, a corte celestial definitivamente terá restaurado o destino, então eu provavelmente não teria esperança de vencer. Esse era o problema mais preocupante que Fang Yuan estava enfrentando. E a Venlicorte tinha uma força assustadora, muito menos atacar a Venlicorte, era extremamente perigoso para Fang Yuan até mesmo entrar no continente central. E a Venlicorte só precisava enviar 1 ou 2 Gu imortais de nível 8 para tornar a situação de Fang Yuan miserável. Mesmo confiando na luz da sabedoria, Fang Yuan não conseguiu pensar em como resolver esse grande problema. Felizmente, ainda tenho as verdadeiras heranças de Red Lotus. Red Lotus Demon Venerável havia danificado o destino Gu naquela época e deixado para trás suas verdadeiras heranças. Com Spring Autumn Cicada, a chave crucial, em minhas mãos, tenho uma enorme possibilidade de obter suas verdadeiras heranças. Fang Yuan usou a verdadeira herança de Red Lotus para matar um Gu imortal do caminho do tempo de nível 8 da corte celestial, Lord Huang Shi. Então, talvez ele pudesse usar outras verdadeiras heranças de Red Lotus para encontrar esperança de destruir o destino imortal Gu. Confiando no destino Gu, a corte celestial permaneceu inabalável até hoje. Confiando no destino Gu e nos arranjos da constelação estelar, a corte celestial resistiu a 3 veneráveis demônios. Confiando no destino Gu, a corte celestial sempre ocupou o trono da força Gu imortal número 1 no mundo inteiro. Não havia dúvidas de que destruir o destino do imortal Gu era a chave para derrotar a corte celestial. Se Fang Yuan não destruísse o destino, depois de 10 anos, seria a hora da corte celestial tirar a vida de Fang Yuan. Fang Yuan herdou o legado da seita das sombras e tinha uma profunda consciência desse ponto. Mas agora não é um bom momento para ir atrás das verdadeiras heranças da Red Lotus. A corte celestial escorregou uma vez, mas eles obtiveram uma grande quantidade de informações preciosas. Da próxima vez, eles utilizarão muito mais força e ainda mais imortais Gu de nível 8. Só posso continuar a me desenvolver primeiro e aumentar minha força de batalha antes de herdar as verdadeiras heranças do Lótus Vermelho, só então terei alguma esperança de destruir o destino Gu. Não havia dúvidas sobre esse plano geral. Fang Yuan atualmente não tinha essência imortal, enquanto seu armazenamento de pedra de essência imortal também estava quase vazio. O selo de proteção de fluxo reverso já estava sendo alvejado. Na batalha anterior, o movimento assassino do caminho sonoro de Feng Jiujie já havia começado a penetrar o selo de proteção de fluxo reverso e afetado o corpo principal de Fang Yuan. Durante a batalha dentro do Rio do Tempo, ele mal conseguiu matar Lord Huang Shi depois de usar a força de uma ilha de lótus de pedra. Agora, Fang Yuan tinha a verdadeira herança da alma espectral, juntamente com inúmeras heranças. Ele também tinha a montanha Danghan, o Vale Lu Po e a luz da sabedoria. Nessa situação, se ele não se desenvolvesse e se fortalecesse, correndo por aí causando problemas, ele estaria realmente pedindo a morte. Capítulo 1449, Emprestando pedras de essência imortais. Uma planície plana e sem limites estava à sua vista. O sentido divino de Zhao Lianyun continuou a se espalhar antes de finalmente cobrir toda a terra abençoada. Ela obteve sucesso em sua ascensão imortal há pouco tempo e se tornou uma Gu imortal de nível 6 no caminho da sabedoria da casa da afinidade espiritual, formando esta terra abençoada. Terra abençoada de Lianyun. Tinha um total de 5.700 km² de terra, um grande tributário do Rio do Tempo, com o tempo fluindo 33 vezes mais rápido que o mundo exterior, o que significava que a abertura imortal produziria mais de 30 essências imortais de uva verde a cada ano. Metade pastagem e metade planície? Zhao Lianyun murmurou. A topografia da terra abençoada estava intimamente ligada à situação específica do imortal Gu. A topografia da pradaria pode ser porque o coração de Zhao Lianyun estava conectado às planícies do norte, tendo passado a maior parte do tempo lá desde sua transmigração. Quanto à planície, pode ser porque ela herdou os costumes do continente central. Mesmo sem qualquer cultivo e plantação, a pradaria já estava cheia de grama verde. Enquanto a planície tinha terra fértil e água, com algum cultivo, ela poderia produzir muitos produtos. Além da terra abençoada, havia também o Gu imortal. O amor de nível 9 pelo Gu imortal era óbvio, mas por causa de sua ascensão imortal com uma terra abençoada de alto nível, Zhao Lianyun obteve seu segundo Gu imortal em lembrança. Este era um Gu imortal do caminho da sabedoria.
Sua aparência era como uma formiga voadora, e tinha uma velocidade de voo surpreendente. Seu corpo inteiro era prateado, e quando estava parado, emitia um halo branco ilusório. Hong Yun, você sabia que agora não sou mais um mortal, me tornei um Gu imortal. Zhao Lianyun retraiu seu sentido divino e lentamente abriu os olhos, olhando para o mundo exterior. Ela suspirou levemente. Depois de se tornar imortal, ela sentiu alegria, mas, mais do que isso, sentiu-se vazia e solitária. Na batalha do Rio Fluxo Reverso, Ma Hongyan pode ter sido morto por Fang Yuan, mas sua alma ainda existia. Esta não foi uma especulação aleatória de Zhao Lianyun, mas foi deduzida por um Gu imortal do caminho da sabedoria da Casa da Afinidade Espiritual, Shuao. Zhao Lianyun escolheu acreditar nele, e isso se tornou sua motivação e esperança para se esforçar no cultivo. Pensando em um traço de esperança para reviver Ma Hongyan, Zhao Lianyun conteve seus sentimentos e se levantou, saindo desta sala secreta fechada. Hoje foi um dia importante. Zhao Lianyun passou por um corredor. Li Junying estava esperando por ela no final do corredor. Saudações à irmã Junying. Zhao Lianyun imediatamente se curvou em saudação. Li Junying sorriu. Irmã Lianyun, não precisa ser tão educada. Vamos, eu a acompanharei até o Pico da Herança Secreta. O Pico da Herança Secreta era um lugar onde os Gu imortais da Spirit Affinity House costumavam pisar. Zhao Lianyun estava indo lá pela primeira vez, com certeza. O pico era extraordinário. Ele estava flutuando no ar, cercado por um vasto vazio. Parecia estar perto, mas na verdade estava longe. A aura na montanha era espessa e condensada. Uma formação Gu imortal de alto nível foi criada nela. A responsável por este pico era uma anciã suprema da facção neutra. Seu nome era Fada Liu Fang. Nessa viagem, Zhao Lianyun não viu a Fada Liu Fang pessoalmente, mas foi recebida por um testamento deixado por ela. Zhao Lianyun não pensou em nada sobre isso, mas Li Junying franziu a testa ligeiramente. De acordo com a convenção, Zhao Lianyun, que era a fada da geração atual da Casa da Afinidade Espiritual, seria fortemente nutrida pela seita e, nesta primeira visita ao Pico da Herança Secreta para receber assistência financeira da seita, ela deveria ter sido pessoalmente recebida pelo mestre do Pico da Herança Secreta. Mas a fada Liu Fang não seguiu essa convenção. O Júnior Lianyun presta homenagem ao Sênior Liu Fang. Zhao Lianyun curvou-se à vontade de Liu Fang. Não precisa ser tão cortês, você é a fada da geração atual da seita. Por favor, dê uma olhada neste Gu. A vontade de Liu Fang sorriu, sua atitude era extremamente educada enquanto ela entregava um Gu mortal do caminho da informação para Zhao Lianyun. Zhao Lianyun olhou o conteúdo do Gu e havia uma longa lista de itens maravilhosos dentro que deslumbraram seus olhos por um momento. Eu não sei muito, irmã Junying, você poderia verificar para mim? Zhao Lianyun era uma pessoa inteligente, ela rapidamente entregou este Gu para Li Junying. Li Junying olhou a lista e assentiu levemente. Não houve redução nos itens listados neste caminho de informações, Mortal Gu, era o verdadeiro negócio. Ela transmitiu sua voz para Zhao Lianyun, e Lianyun, já que você se tornou um Gu imortal, e tem amor e lembrança Gu imortal, assim como uma terra abençoada de alto nível, seu ponto de partida já é extremamente alto. Agora você precisa gerenciar sua abertura imortal e aumentar sua fundação. A primeira tarefa é alimentar o Gu imortal. Felizmente, mesmo que seu amor Gu imortal esteja no 9º posto, ele não tem nenhum problema com relação à comida. Então, o que você precisa considerar agora é a lembrança do Gu imortal. Este Gu se alimenta de flores de olhos brilhantes, e nesta lista de benefícios, há um método para cultivar flores de olhos brilhantes, você deve escolhê-lo. Zhao Lianyun continuou a assentir enquanto transmitia sua voz, você está certa, irmã. Então, o que dizer das outras duas escolhas? Houve benefícios extraordinários em ser a fada da geração atual da Spirit Affinity House. De acordo com as regras da seita, quando o cultivo da fada da geração atual atinge um avanço, ela pode escolher 3 recursos gratuitamente do Pico da Herança Secreta. Enquanto outros imortais Gu, além daqueles que fizeram grandes contribuições, só podiam usar seus pontos de contribuição de seita para trocar por esses recursos. Li Junying sorriu e disse, e além disso, recomendo que você escolha a grama da chance clara. Já que você é um Gu imortal do caminho da sabedoria, você terá que gerenciar sua abertura imortal do aspecto do caminho da sabedoria. A grama da chance clara é um recurso do caminho da sabedoria, e sua nutrição também é bem fácil. Além disso, ela tem um alto preço no tesouro do céu amarelo. Você não terá prejuízo se escolher isso. Então eu escolherei, irmã, sua escolha não estará errada. Zhao Lianyun disse rapidamente. Li Junying ficou muito satisfeita com a atitude de Zhao Lianyun, e seu tom ficou vários graus mais caloroso. Então o que devo escolher como escolha final? Zhao Lianyun perguntou. Naturalmente o primeiro item. Pedras de essência imortais? Certo.
Li Junying não conseguiu evitar rir do olhar perplexo de Zhao Lianyun, e sejam flores de olhos brilhantes ou grama de chance clara, a quantidade fornecida pela seita não será suficiente para você plantá-las em larga escala. Se esses recursos não forem plantados em larga escala, eles perderão seu significado. Então, você precisa de uma grande quantidade de pedras de essência imortais para comprar suas sementes e plantá-las. Pedras de essência imortal são um recurso importante que os Gu imortais devem ter reservas. Porque elas não são apenas a moeda mais comum em transações de Gu imortais, elas também têm valor em serem transformadas em essência imortal para seu próprio uso. Entendo. Então escolherei pedras de essência imortais. Sem qualquer hesitação, Ao Lianyun rapidamente trocou pelos 3 itens do testamento de Liu Fang. Os dois deixaram o pico da herança secreta e voaram para fora. Antes de se separarem, Li Junying deu uma quantia de pedras de essência imortais para Zhao Lianyun, irmã Lianyun. Shuao e eu estamos emprestando a você essas 3.000 pedras de essência imortais. Sinta-se à vontade para usá-las o quanto quiser, porque não há limite de tempo para esse empréstimo. Ah! Zhao Lianyun exclamou suavemente, revelando uma expressão comovida, a seita só me deu 1.000 pedras de essência imortais, mas irmã, você está me dando diretamente 3.000, como devo usá-las? Li Junying deu um tapinha no ombro de Zhao Lianyun, garota boba, a seita já te deu muito. Você tem o apoio da seita. Você deveria saber que aqueles cultivadores solitários imortais demoníacos têm que lutar até mesmo por um pedaço de pedra de essência imortal. Falando em armazenamento de pedras de essência imortais, um Gu imortal de nível 6 recém-ascendido está quase completamente quebrado. Aqueles com 100 pedras de essência imortais já estão no nível médio do nível 6. Ter 1.000 pedras de essência imortais é muito raro entre Gu imortais de nível 6. Sua situação é diferente, porque você não é apenas um Gu imortal de uma das 10 grandes seitas antigas do continente central, você também é a fada da geração atual da Spirit Affinity House, você será fortemente priorizada pela seita, portanto você é uma exceção. Em situações normais nas 5 regiões e 2 céus, a maioria dos imortais Gu de nível 6 não tem mais do que 100 pedras de essência imortais, poucos têm várias centenas e muito poucos têm 1.000 pedras de essência imortais. E entre os imortais Gu de 7º nível, eles têm pelo menos várias centenas de pedras de essência imortais, a maioria tem mais de 1.000, e muito poucos têm várias dezenas de milhares de pedras de essência imortais. Isso é apenas conhecimento comum, você pode simplesmente se lembrar disso. Muito obrigada pela sua orientação, irmã. Zhao Lianyun fez uma reverência profunda com um olhar agradecido. As palavras de Li Junying estavam dizendo a ela que a seita não a maltratava e que ela e seu marido também a apoiavam ativamente. Definitivamente trabalharei duro. Zhao Lianyun disse solenemente. Li Junying assentiu, vá cultivar, se tiver alguma dúvida, não hesite em me escrever uma carta, você também pode perguntar a Shuao. Sim. A alegria passou pelos olhos de Zhao Lianyun, ter alguém para orientar e aprender sozinho eram naturalmente 2 conceitos diferentes. Olhando para a figura distante de Zhao Lianyun, o sorriso de Li Junying desapareceu lentamente. Desde que Feng Jinhuang foi levada pelo Duque Long, sua vida se tornou cada vez mais difícil. Ela e seu marido Shuao eram da famosa facção anti-Feng. Mas agora, os anciões supremos da Spirit Affinity House sabiam que Feng Jinhuang era uma semente venerável imortal com infinitas perspectivas futuras. A atitude da fada Liu Fang desta vez mostrou claramente a direção política da Spirit Affinity House. Li Junying também esperava isso e, portanto, acompanhou Zhao Lianyun para impedir que alguém reduzisse os benefícios da seita de Zhao Lianyun. Felizmente, isso não aconteceu. Era possível prever que esse casal teria que enfrentar alguns ombros frios políticos em seguida. E nessa frieza, eles só conseguiam unir qualquer um que pudessem, por exemplo Zhao Lianyun, e então se amontoar para se aquecer. Planícies do Norte, tribo Shu. O famoso Gu imortal Shu Du do Caminho da Força colocou um verme Gu do Caminho da Informação em sua mão. Fang Yuan, realmente não é fácil ser seu amigo. Shu Du deu um sorriso amargo. Esta carta Gu foi enviada por Fang Yuan, ele estava pedindo pedras de essência imortais. Fang Yuan já havia cooperado com Shu Du usando o pseudônimo de Liu Guanyi, e o relacionamento deles não era superficial. Não muito tempo atrás, a Yaven Licorte assassinou Gu Imortal Yunlian, destruindo o plano do Longevity Heaven, bem como divulgando o segredo de que Fang Yuan e Liu Guanyi eram a mesma pessoa, enquanto incriminava o crime em Fang Yuan. Consequentemente, Shu Du já sabia que Liu Guanyi era Fang Yuan. Mas Shu Du não ficou muito surpreso. Na verdade, ele já havia suspeitado disso e até cantou um poema para testar Fang Yuan. Seja Liu Guanyi ou Fang Yuan, Shu Du queria colaborar com ambos. Entretanto, a identidade atual de Shu Du era diferente de antes. Ele era agora o primeiro ancião supremo da tribo Shu, tinha muitos imortais Gu sob seu comando e era um membro do Caminho Justo.
Como um Gu imortal do caminho justo das planícies do norte, se ele continuasse a colaborar com Fang Yuan, no momento em que isso fosse exposto, todo o seu esforço anterior em criar sua força se transformaria em nada. Colaborar com Fang Yuan era extremamente arriscado. Shu Du planejou ignorar isso ao princípio e manter uma atitude vaga, mas Fang Yuan não lhe deu essa oportunidade e enviou diretamente uma carta pedindo pedras de essência imortais. E nesta carta, Fang Yuan mencionou apenas o empréstimo de pedras de essência imortais, ele intencionalmente não mencionou a quantia específica, o significado era que Shu Du decidisse quanto emprestar. Isso deixou Shu Du ainda mais preocupado. Como esperado de alguém como Fang Yuan. Shu Du suspirou. Capítulo 1450, 1.730.000. Oh, Shu Du está me emprestando 150.000 pedras de essência imortais? Fang Yuan logo recebeu a resposta de Shu Du. Além disso, o valor que Shu Du estava emprestando havia superado ligeiramente as expectativas de Fang Yuan. Na carta de resposta de Shu Du, ele havia escrito em palavras eufemísticas. Ele falou sobre sua agradável colaboração passada, então falou sobre como eventos e circunstâncias inesperados na vida brincavam com as pessoas e como seus campos diferiam, o que criava uma situação embaraçosa. Além disso, emprestar 150.000 pedras de essência imortais já era seu limite, e o tempo para devolvê-lo poderia ser determinado pelo próprio Fang Yuan. Parece que Shu Du ainda quer continuar colaborando comigo. O verdadeiro significado de Reckless Savage é tentador, afinal. Essa resposta imediatamente deixou Fang Yuan saber da atitude e intenção de Shu Du. Shu Du nasceu originalmente como um cultivador solitário, mais tarde ele foi contra a tribo Liu e foi acusado de estar no caminho demoníaco. Agora, ele havia estabelecido a tribo Shu e estava no caminho correto. Mas, por natureza, ele ainda priorizava seus próprios benefícios. Então, apesar dos altos riscos de colaborar com Fang Yuan, devido aos enormes lucros, Shu Du não hesitou em correr o risco, não apenas emprestando 150.000 pedras de essência imortais, mas também escrevendo pessoalmente uma carta de resposta. Esta letra Gu pode ser apenas um Gu mortal, mas seu significado não era comum. Se Fang Yuan atirasse, seria uma prova forte de que Shu Du estava colaborando com o caminho demoníaco. Mas isso foi feito intencionalmente por Shu Du. Ele usou esse método para dar a Fang Yuan um controle sobre ele, para expressar sua sinceridade em colaborar. E Fang Yuan sentiu essa sinceridade plenamente. Posso continuar a colaborar com Shu Du. É claro que a calamidade que Gu lhe emprestou antes também é uma base forte de colaboração entre nós. Fang Yuan ficou bastante satisfeito. 150.000 pedras de essência imortais já era uma quantidade alta. Normalmente, um Gu imortal de nível 6 teria no máximo 1.000 pedras de essência imortais como reserva. Imortais Gu de nível 7 teriam aproximadamente 10.000. A maioria dos imortais Gu de nível 7 geralmente tinha vários milhares de pedras de essência imortais como reserva. E no nível 8, ter várias dezenas de milhares na reserva era o mínimo, eles frequentemente tinham mais de 100.000, e aqueles de nível 8 mais velhos tinham até 1 milhão. Quanto ao nono nível, suas pedras de essência imortais atingiriam 10 milhões, ou até mesmo 100 milhões. Claro, isso dependia das circunstâncias individuais do Gu imortal. No que diz respeito às organizações, uma superforça comum teria cerca de 1 milhão de pedras essenciais imortais em reserva. O clã Wu tinha tais reservas, e é por isso que na Batalha do Reino dos Sonhos, Wu Yong não hesitou em emprestar a Fang Yuan 100.000 pedras de essência imortais. Isso estava dentro da capacidade do clã Wu. Claro, o clã Wu poderia emprestar muito mais, mas Wu Yong pensou que essa quantia era o suficiente para Fang Yuan estabilizar a formação imortal. E a tribo Shu era uma superforça recentemente estabelecida, embora tivessem muitos Gu imortais, a maioria deles era do caminho da força e tinha poucos recursos para si. De acordo com a estimativa de Fang Yuan, seria bom se a tribo Shu tivesse 600.000 pedras de essência imortais em reserva. E Shu Du havia emprestado 150.000 dessa reserva de 600.000 pedras de essência imortais, e sem limite de tempo para devolvê-las. Sua sinceridade era realmente alta. Não havia dúvidas de que as pedras de essência imortais também eram um fator para pesar a força de um Gu imortal e de uma força. Mas não era que quanto mais dinheiro você economizasse, melhor. Apenas acumular dinheiro sem fazer uso dele era como juntar poeira. O armazenamento de pedras essenciais imortais seguia a mesma lógica. Com o apoio de Shu Du, o estoque de pedras de essência imortais originalmente esvaziado de Fang Yuan saltou para 150.000. Mas Fang Yuan não estava satisfeito. Ele continuou esperando pacientemente por respostas. Ele não apenas enviou a carta para Shu Du, mas também as enviou aos 3 excêntricos da caverna do demônio enlouquecido, assim como a Miao Ming Shen do Mar Oriental, pedindo pedras de essência imortais. O pedido por pedras de essência imortais era apenas um objetivo, Fang Yuan também tinha outro objetivo, conhecer suas atitudes.
Especialmente neste momento delicado em que sua identidade de Liu Guanyi foi exposta. As respostas dos 3 demônios excêntricos enlouquecidos e de Miao Mingchen vieram quase ao mesmo tempo. Ambos os lados concordaram com o pedido de Fang Yuan, cada um emprestando uma quantia de pedras de essência imortais. O primeiro deu 200.000 pedras de essência imortais, enquanto o último deu 100.000. A atitude dos 3 demônios excêntricos enlouquecidos em relação a Fang Yuan ficou ainda mais calorosa do que antes, sem problemas quanto à verdadeira identidade de Fang Yuan. No que diz respeito a esses 3, eles não se importavam com a luta entre o caminho justo ou o caminho demoníaco. Da perspectiva deles, só havia a verdadeira herança de Limitless. Eles reconheceriam qualquer um que pudesse ajudá-los a atingir esse desejo. E quanto mais forte Fang Yuan se tornava, maior era o reconhecimento que tinham dele. Quanto a Miao Mingchen, ele teve uma interação agradável com a outra identidade de Fang Yuan, Xuing. Na convenção de negociação, Fang Yuan tomou a iniciativa de vender Gu vitalício para Miao Mingchen, o que elevou drasticamente o status de Fang Yuan para Miao Mingchen. Portanto, Miao Mingchen escreveu especificamente na carta: seus fundos estavam bem apertados ultimamente, 100.000 era seu limite atual, mas se não fosse o suficiente, ele poderia pedir dinheiro emprestado a seus amigos para ajudar Fang Yuan. Assim, Fang Yuan obteve 3 lotes de pedras de essência imortais, totalizando 450.000. Seja em sua vida passada ou atual, ele nunca possuiu uma quantidade tão grande de pedras de essência imortais. Entretanto, Fang Yuan não parou de pedir emprestado, ele então conversou com o espírito da Terra Langia e pegou emprestada uma quantia de pedras de essência imortais, e também usou seus pontos de contribuição da seita para trocar por outra quantia até atingir o limite do espírito da Terra Langia. Não posso mais trocar. Embora você tenha muitos pontos de contribuição da seita, a seita também precisa ter alguns em reserva para se preparar para qualquer situação inesperada. O espírito da Terra de Langia recusou firmemente. Nestes últimos anos, por causa de seu plano de desenvolvimento para a Terra abençoada, a rica fundação estava sendo constantemente gasta. Somando-se à época anterior, quando Fang Yuan usou grandes quantidades de pontos de contribuição da seita para trocar por materiais imortais, bem como fazer a seita Langia refinar Gu imortal, a fundação da seita Langia foi ainda mais gasta drasticamente. Quando o espírito da Terra de Langia recusou Fang Yuan, a seita Langia não tinha mais do que 300.000 pedras de essência imortais em reserva. Henry Fang então perguntou a Bai Ningbing. Bai Ningbing havia herdado a Gruta Céu de Baixian, que deveria ter uma enorme reserva de pedras de essência imortal. Entre os Gu imortais da seita das sombras, Bai Ningbing era o mais rico. Ei Lulan era o mais pobre, e Ying Wuxi era parecido, embora ele tivesse possuído o corpo da fada Kuibo, sua abertura imortal e seus recursos foram todos tomados por Bai Ningbing como espólios de batalha. Depois que Lady Coelho Branco e a fada Miao Yi souberam da ação de Fang Yuan, elas tomaram a iniciativa de emprestar algumas pedras de essência imortais, embora a quantia fosse bem pequena. Entre todos os credores, os termos da Lady White Rabbit eram os mais frouxos, ela até disse com o rosto vermelho que não importaria mesmo se Fang Yuan não devolvesse as pedras de essência imortais. Em segundo lugar estavam Fairy Miao e Inshu Du, que não colocaram um limite no tempo de retorno. Os 3 demônios excêntricos enlouquecidos queriam fazer uso de Fang Yuan, mas a amizade deles era superficial, afinal, então eles emprestaram de acordo com a taxa de mercado. O espírito da Terra Langia fez o mesmo. Entre eles, o limite de tempo de Miao Mingchen era o mais frouxo. O termo de empréstimo mais severo foi de Bai Ningbing. Ela mencionou uma condição bem interessante: ela poderia emprestar uma grande quantidade de pedras de essência imortais para Fang Yuan, mas quanto mais Fang Yuan pegasse emprestado, maior seria o juro e menor seria o tempo de retorno. Fang Yuan então pegou emprestada a maioria de suas pedras de essência imortais. Depois de pegar emprestado aqui e ali, as pedras de essência imortais de Fang Yuan atingiram uma quantidade surpreendente de mais de 1.730.000. Uma quantia enorme. Esta reserva já havia superado o que a tribo Shu, a seita Langia e a maioria das superforças podiam eliminar. Entre os Gu imortais, quase nenhum Gu imortal de nível 6 e nível 7 tinha tal capital, mesmo entre os Gu imortais de nível 8, apenas alguns possuíam tal capital, eles geralmente eram especialistas de nível 8 de longa data com uma reserva de mais de 1 milhão de pedras de essência imortais. Naturalmente, isso era apenas uma comparação de quantidade. A forma verdadeiramente saudável de ativos era manter o equilíbrio entre renda e despesa. Fang Yuan pode estar segurando essa quantia enorme, mas não era dele, ele apenas havia emprestado. Em um instante, Fang Yuan estava profundamente endividado. No entanto, ele não estava nem um pouco nervoso, ele estava totalmente confiante de que poderia usar essas pedras de essência imortais para ganhar ainda mais. E escreve para mim valeu no comentário. Porque um comentário ajuda muito o canal, vocês não têm ideia.